Alô, meus amigos, boa noite! Acabou a brincadeira, o Corinthians venceu o São Paulo pelo placar de 2-1 no Morumbi. Até que enfim, uma vitória maiúscula do Corinthians. Acabou o tabu, o Corinthians venceu fora de casa o São Paulo no Morumbi. O Corinthians mostrou quem é gigante. Uma vitória gigante, tudo bem que foi no sufoco, mas se não é sufoco, não é Corinthians. Deixe o seu like, compartilhe a live, chega, não acabou a brincadeira, porque hoje acabou a brincadeira. Que vitória do time comandado pelo Fernando Lázaro. Que jogo espetacular do Adson. Que jogo espetacular do Renato Augusto. Que jogo espetacular do Roger Guedes. Sofrido é mais gostoso e chupa Rogério Ceni. Chupa Rogério Ceni. Que final de semana, hein? Derrota do VP. Derrota do Rogério Ceni. Que final de semana maravilhoso. E você ganhou, eu falei para apostar na vitória do Corinthians, hein? Aqui no Aposta Ganha. Eu falei para apostar na vitória do Corinthians. No Aposta Ganha, você já aposta ganhando R$5 no meu QR Code. Aposta Ganha mais canal do Cereto. Eu falei 2 gols do Adson. E em nome também de Mais Ágil, você está precisando de um dinheiro? A Mais Ágil antecipa o seu FGTS para você agora mesmo. Antecipe na Mais Ágil em menos de 24 horas o seu FGTS para você. Quem foi o bola de ouro? Quem foi o melhor jogador em campo? Foi o Renato Augusto? Foi o Adson? Foi o Roger Guedes? Foi o Fernando Lázaro? Tô colocando também o Fernando Lázaro como o bola de ouro. Foi o Fagner? Poderia ter sido o Fagner também. Você vota na enquete do canal do Cereto, 2 canais simultâneos. Canal do Cereto e também Podcast Timão. Foi um grande jogo do Corinthians, uma vitória muito boa do Corinthians. O Corinthians fez um primeiro tempo perfeito, na minha opinião. O primeiro tempo taticamente muito bom, acima da média, o melhor jogo do Corinthians no comando do Fernando Lázaro. O segundo tempo, o Corinthians caiu de produção pelas alterações. Saíram o Adson, saiu o Rony, saiu o Yuri Alberto e o time caiu de produção. A gente vai falar muito sobre isso aqui no Acabou a Brincadeira. Mesmo assim, o Corinthians conseguiu segurar o resultado. Foi no sufoco. O Luciano teve uma bola no último minuto, praticamente no último minuto, a bola podia ter entrado e o Corinthians poderia ter empatado, o que seria lamentável, né, pelo jogo que o Corinthians fez. Acabou essa história de não ganhar fora de casa. O Corinthians venceu fora de casa. Acabou o tabu também no Morumbi. O Corinthians venceu o São Paulo no Morumbi. O Corinthians venceu o clássico. Lembra que com o Português não ganhava clássico nenhum? Pois é, com o Português era um saco de pancada nos clássicos. E agora o Corinthians já venceu o clássico. O Corinthians volta a ser gigante com o Fernando Lázaro. O Corinthians volta a ser gigante com o Paulinho, que voltou para o time. Essa é uma excelente notícia. Paulinho entrou. Tem gente dizendo que o Fernando Lázaro entrou mal, que o Fernando Lázaro mexeu mal no time. E o Fernando Lázaro vai dar a explicação dele aqui na entrevista coletiva. O segundo tempo do Corinthians não foi bom. O primeiro tempo do Corinthians foi muito bom. E eu já coloco aqui, primeiro, meu amigo Thiago Lima, do Podcast Timão, o seu destaque do jogo. Thiago Lima, boa noite. Seja bem-vindo, canal do Cereto e Podcast Timão juntos, Thiago. Boa noite, Cereto. Galera aí do Podcast Timão, canal do Cereto, já vamos colando no like. Se inscrevam, né, para dar essa moral pra gente aqui. Gostei do jogo, me surpreendeu, Cereto. E vale o destaque do menino Adson, jogando dessa forma um pouco mais como meia e menos como um atacante ali pelo lado. Deu a entender agora que o Lázaro tá tentando montar um esquema onde ele vai aproveitar melhor a característica de cada jogador, inclusive a característica original do Adson. Grande surpresa, muito legal, quebramos o tabu e acabou essa loucura de a gente não vencer clássico. Então vamos pra cima, que final de semana, hein? Então um abraço aí, chupa VP! É isso aí, pra não esquecer, chupa VP, só pra não perder
a oportunidade. Chupa VP, chupa Rogério Ceni, já manda tudo na mesma frase. Essa observação aí do Thiago sobre o Adson é algo que a gente vai falar muito. Eu acho que é a grande novidade do Fernando Lázaro, do time comandado pelo Fernando Lázaro, esse sistema tático onde o Adson se movimenta muito no time e confunde a defesa do adversário. Já estamos com quase 800 simultâneos. Você que está chegando agora, deixe o seu like, é muito importante deixar o like. É apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Bota aí, Tom, para o pessoal deixar o like e compartilhe a live nos grupos de WhatsApp. Você que tá, manda aí pro teu amigo corintiano, nos grupos de WhatsApp do Corinthians, manda aí pro teu amigo corintiano, fala que a live do canal do Cereto e do Podcast Timão já está no ar, e mande também o seu superchat, porque superchat tem prioridade para tudo. Pro superchat ao David Santana. Venceu fora de casa, ganhou o clássico e o Judas perdeu o primeiro título. Vai, Corinthians! É isso aí, o torcedor corintiano com motivos de sobra para comemorar, meu caro Charles Toledo, ganhar do time comandado pelo Rogério Ceni não tem preço, e assistir o time comandado pelo português também não tem preço. Perder a primeira Copa no ano não tem preço. Charles Toledo, boa noite. Alô, Charles Toledo, deixa eu colocar aqui o Charles, porque o Tom não quer colocar no jogo. O Tom não aí. Quer... Charles, boa noite. Boa noite, Cereto. Boa noite, Thiago Lima. Todos que estão conectados conosco aí no canal do Cereto e no Podcast Timão. Olha só, final de semana fabuloso pro torcedor corintiano, hein? E digo uma coisa, acabou o tabu de 11 jogos no Morumbi. E outra coisa, o primeiro clássico de Fernando Lázaro como técnico do Corinthians já saiu vitorioso. Show é o nome dele. 2 gols de Adson. Adson, que tinha sido expulso no último jogo pelo Paulistão do ano passado contra o mesmo São Paulo, se redime hoje com 2 gols. E Fernando Lázaro foi muito bem na escalação inicial, viu, Cereto e Thiago? Adson marcava pelas pontas, fazia infiltração, atacava pelo meio da zaga. Isso confundiu a zaga do São Paulo. Uma bela vitória do Corinthians, mas tem que sofrer, né? Senão não é Corinthians. Tem que sofrer, senão não é Corinthians, é isso aí. E eu vou falar pra vocês como é que eu vejo esse time do Corinthians, porque é difícil até, e o Charles vai acertar só uma questão técnica aí. Eu me tirei. Ô Tom, tá acordado não? Acorda aí, Tom, isso aí. Boa noite, Tom, boa noite, acabou a brincadeira, meu caro Tomaso. Tem uma questão técnica que é importante, uma questão tática, perdão, que é importante, que é o seguinte. O Corinthians, eu não sei exatamente qual é o sistema tático que o Corinthians está jogando, se de fato é o 4-4-2, se não é. Aí quem tem que falar é o Fernando Lázaro, porque sempre quando perguntado, ele não diz exatamente se é o 4-4-2, se não é o 4-4-2, enfim. Eu sempre fico na dúvida. Mas me parece claro que no primeiro tempo, ele marcou no 4-4-2, com o Adson voltando para marcar pela direita e com o Roger Guedes marcando pela esquerda. Isso quando o time não tinha bola. Mas quando o time atacava, o Adson era a grande diferença desse sistema tático. Você não acha, Thiago? Achei sim, Cereto. Para mim foi uma grande descoberta. Inclusive, me parece muito que o Lázaro, diferentemente do Silvinho, que foi o último treinador que a gente teve dessa leva aí dos auxiliares sendo promovidos, ele é o cara menos pragmático de todos. Eu vejo até um esquema, posso estar errado, mas o que eu tenho observado, um sistema meio híbrido, é um 4-4-2 e às vezes ele meio que vira um 4-3-3, ele tá tentando achar um sistema dinâmico, alterar o time ao longo do jogo e fazer essa confusão no time adversário. Com o Adson eu achei fenomenal, o menino realmente mostrou que ele tá à vontade jogando nessa posição. Então talvez a gente que reclamava tanto do Adson, eu mesmo falava que se ele subisse no ônibus com a perna direita ele caía, eu acho que na verdade ele tava jogando no lugar errado. Estamos com quase 1000 simultâneos, já não acabou a brincadeira, com quase 10 minutos de jogo. Deixa o seu like aí, rapaziada, compartilhe a live nos grupos. Cereto, que alegria, meu amigo, ganhar dos Bambis no Panetone é top demais. O Celinho Perdigão tá dizendo aqui, manda abraços para os meus filhos, que são seus fãs, o Vitão e o Cezinha. Faça como o Celinho, seja membro do canal do Cereto. Olha, eu vou abrir, Charles Toledo, outro grupo de WhatsApp, um novo grupo de WhatsApp, né? Porque encerramos aquele grupo de WhatsApp, porque tava dando muita treta, e agora eu vou abrir um novo grupo de WhatsApp. Então você que é membro do canal do Cereto, você me manda depois o recado no Instagram,
e comprovando que você é membro do canal do Sereto, porque você vai fazer parte do grupo de WhatsApp, tá? E membro do grupo do canal do Sereto tem prioridade aqui. Já passamos dos 1000 simultâneos. O Ralph Rangel, vocês deram só. O Ralph Rangel é rubro-negro, mas está sempre com a gente aqui no canal do Sereto. Vocês deram sorte e ganharam só um jogo. Abraços, rubro-negros. Ele tá sempre conosco aqui e a nossa live é democrática, né, Chernão? É isso, né, Sereto? Rafa Rangel aí sempre com a gente. Obrigado, viu? Deixa o like, viu? Deixa o like pra gente aí. Sua opinião também é bem-vinda, sempre com muita educação. E olha só, o time do Corinthians hoje jogou muito bem no primeiro tempo, né, Sereto, Thiago, mas no segundo tempo recuou. E isso é um ponto que o time não pode errar dessa forma. Não jogou no segundo tempo, então fica um ponto de atenção, né? Elogiamos o Fernando Lázaro aqui na escalação inicial, mas no segundo tempo errou sim. Mas hoje o torcedor corintiano tá feliz. Vamos falar de coisa boa, que é essa vitória maravilhosa do time do Corinthians. O Fabinho Silva tá dizendo, jogo feio do Corinthians, o Yuri não deu uma finalização, o time muito atrás. O Fabinho Silva, que também é membro do canal do Sereto. Você vê que cada um tem uma opinião. Eu acho que o jogo foi ruim no segundo tempo, mas também tem gente cornetando aqui o Lázaro pelas alterações, tem que saber por que ele fez as alterações, né? O Adson, por exemplo, pediu para sair. Quando o Adson sai, o time cai de rendimento. Entra o Romero, que tem outra característica, né? Se a gente está elogiando tanto o Adson pelo que fez, e o Adson merece, quem sabe ele pode ser eleito o bola de ouro do jogo, ele fez os 2 gols, né, gente? O Adson, é que eu tô dizendo, a grande novidade desse time do Corinthians pro começo de temporada é essa movimentação do Adson. Quando o Corinthians se defende, o Adson volta para marcar o lateral. Quando o Corinthians ataca, o Adson aparece como surpresa ali, quase que como um terceiro atacante, né? Ele aparece como camisa 10 e confunde a defesa do adversário. Tem sido assim a novidade do esquema tático do Corinthians. E se ele fez tanta diferença assim no primeiro tempo, se ele sai no segundo tempo, não lembro exatamente com quantos minutos ele sai, se com 15 minutos ele sai, mas ele pede a alteração, aí saiu o Adson, entra o Romero, o time cai de rendimento. O Romero não entra bem no jogo. Depois saiu o Rony, e me parece que o Rony também pediu para sair. Eu não tenho certeza. O Rony já tinha o cartão amarelo, e o Rony foi um dos melhores jogadores em campo. Era o único volante fazendo a marcação, né? Fez o Rony, ele a bola bate na canela dele e tal, mas ele faz uma marcação, sabe? Ganhou todas as bolas divididas o Rony. Quando ele sai, o time fica sem volantes, entra o Paulinho, entra o Juliano, depois no lugar do Yuri Alberto. O Yuri Alberto não estava bem no jogo, mas o Corinthians perde o contra-ataque. E o Renato Augusto depois vai lá para a ponta, né, para a ponta esquerda, e o Corinthians perde também a bola no meio de campo, enfim. As alterações não deram certo mesmo, mas tem que saber por que o Fernando Lázaro fez as alterações, né? Provavelmente fez pelo condicionamento físico. Como é que você viu o jogo, Thiago? Olha, Sereto, muita coisa boa, também vi coisas que precisam ser melhoradas. Já deixar um abraço aí para o meu cunhado Alberto Matias, que mandou uma mensagem aqui. Eu pensei assim muito sobre o jogo, eu observei que o Lázaro tá tentando resgatar o DNA do Corinthians. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais um Corinthians mais Tite e menos Vitor Pereira, né? Então a gente pôde ver bastante triangulação, a gente viu menos velocidade pelos lados, porque o Corinthians não tem muitos jogadores com essas características, a gente viu toques curtos, a gente viu muita coisa a lá Tite, a lá Carille. Então eu acho que o Corinthians está com essa mudança de rota. O Lázaro também deu esse recado nas entrevistas, falando que não se agradava, não era o esquema preferido dele, o jeito que o Corinthians jogava, que eu acho positivo. Se o Corinthians vai dar seguimento ao que ele construiu há mais de uma década, então vamos nessa, tem tudo para dar certo. E isso é um esquema que talvez, se começar a rolar, a gente vai ver jogadores tendo seu potencial elevado, menos jogadores que a gente consideraria, esse cara não é muito bom, é um pé de rato, mas no contexto mais do coletivo pode ser que o Corinthians dê certo. Só me preocupou um pouquinho eu vendo os jogadores ficaram muito cansados no segundo tempo, então precisa ver essa parte física, porque na hora que a gente começar a bater time mais forte, isso vai fazer diferença, Sereto e Charles. A parte do condicionamento físico, e o Lucas Jesus tá pedindo aqui o like, senta a mão no like aí, rapaziada, já deu like? Senta a mão no like, é apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença para o YouTube divulgar mais a nossa live. Hoje a concorrência tá pesada, então vamos lá, senta a mão no like aí, rapaziada, e compartilhe nos grupos aí do Corinthians, nos grupos de corintiano. Eu tô em vários grupos,
compartilha aí nossa live. Em breve, de novo, o grupo de WhatsApp do Carlos Cereto, mas para isso você precisa ser um membro do canal do Cereto. Ô Charlão, essa questão física a gente tem falado, né, já há algum tempo. Agora, o time é testado mesmo nos clássicos, né? E foi o primeiro grande clássico, foi o primeiro grande jogo do Corinthians na temporada. Se eu não me engano, o 5º jogo do Corinthians na temporada, né? E foi o primeiro grande jogo. E o Tom tá colocando aí o QR Code para você ser membro do canal do Cereto. É no clássico que o time é testado. E o ano passado, o time foi saco de pancada nos clássicos, com o treinador português. Chupa VP, diga-se de passagem. Com o treinador português, foi saco de pancada. E agora o Corinthians volta a mostrar que de fato quem manda em São Paulo, né? E não interessa se é no Morumbi, não interessa se é em Itaquera, 52 mil pessoas, 54 mil pessoas hoje no Morumbi, torcida única, o que eu acho lamentável, né, para um clássico. Tem que acabar com essa história de torcida única, eu acho um absurdo. A Supercopa do Brasil mostrou e provou que é perfeitamente possível você fazer um jogo com 2 grandes torcidas, né? Num clássico. Por que o São Paulo não pode? Por que o estado de São Paulo não pode? Claro que é possível. Estamos passando aqui de 1.700 simultâneos. Vamos lá, rapaziada, tentar bater os 2.000 simultâneos. Mas é no clássico que o time mostra que tem cascadura, que o time mostra que tem condições de ser campeão. Não é isso, Charles? Olha, Cereto, o time do Corinthians é cascudo, né? A gente fala aqui da média de idade, que chega lá aos 30 anos mais ou menos dos jogadores, né? Mas o time é cascudo e precisava mesmo hoje desses jogadores para ter uma paciência, para não perder a paciência no clássico ali, que é um clássico também que envolve muitas emoções, mas taticamente o time foi muito bem. E olha assim, o Corinthians realmente fez o que não fez o ano passado. Estamos em janeiro e o Corinthians fez o que não fez o ano passado inteiro, que foi ganhar um clássico dentro do Morumbi. Aliás, 11 jogos que o Corinthians não ganhava dentro do Morumbi e acabou essa brincadeira. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira e não por acaso, quero ouvir a opinião do Thiago, no momento em que passamos de 1.900 simultâneos, o Rogério Anitablian, acompanhe tudo sobre os ataques ao Irã no canal Rogério Anitablian. O Rogério sempre acompanhando as guerras pelo mundo todo e sempre ligado aqui no canal do Cereto. Muito obrigado, Rogério, tá feito aí a dica. E foi uma guerra dentro de campo hoje entre Corinthians e São Paulo. A última vez que o Corinthians tinha vencido o São Paulo no Morumbi foi justamente em 2017, quando o técnico era o Fábio Carille. Você acha que o sistema tático é mais ou menos parecido? Você falou que vai ser um Corinthians mais parecido com o Corinthians do Tite e por tabela um Corinthians mais parecido também com o Corinthians do Fábio Carille, no momento em que passamos 2.000 simultâneos aqui no canal do Cereto e no podcast, mão. Vai, Thiago. Boa, aliás, obrigado aí pela galera também no podcast, mão, tá excelente a audiência, vamos deixando aí o like, se inscrevam também, né, não se esqueça, olha, gostei muito, eu acho que vai ser um Corinthians mais Carille, mais Tite, sim, com algumas influências, veja sim a personalidade do Lázaro, algumas coisas como a mudança de sistema tático ao longo do jogo, é uma coisa dele que o Tite não fazia muito, era muito mais pragmático, o Carille então mais ainda pragmático do que ele, mas eu tô gostando dessa ideia dos toques curtos, das triangulações, da posse de bola, eu vi uma evolução defensiva com relação ao último jogo, então nesse caminho que nós estamos indo, a gente está sendo muito mais Corinthians. Uma coisa que eu criticava muito e não gostava do Judas era que ele fazia, às vezes, os jogadores se adaptarem ao esquema que ele queria, às vezes, de velocidade. Então, se você não tem aquele jogador, ele não mudava. Muita gente falava, pô, tenta fazer um 4-4-2. Ah, não, isso não é PlayStation, lembra que ele falou numa entrevista? Então, só pra não esquecer, chupa VP e vamos pra cima dar apoio no Fernando Lázaro, porque o que ele fez hoje deu um baita de um respiro pra ele continuar nesse Paulistão e desenvolver o trabalho dele, Cereto e Charlie. Ó, Luiz Manholi, olha o Luizão, grande Luizão, nosso parceiro aqui, a excelente audiência, mais de 2.100 pessoas simultâneas, muito obrigado pelo carinho da audiência nos dois canais, canal do Cereto e Podcast Mão. Resultado ótimo, futebol péssimo, o São Paulo melhora os 90 minutos, não trocamos 4 passes a não ser nos gols, teve chance de fazer 3, mas não tinha perna, mas olha, eu vou dizer um negócio pra você, Charles, eu prefiro o resultado ótimo do que o futebol excelente. Se tiver que escolher entre o futebol excelente e o resultado, eu escolho sempre o resultado. E o Corinthians se acostumou assim, a ganhar campeonatos mesmo não jogando bem. É aquela história do sofrimento. O Corinthians se sabe vestir a fantasia do sofrimento. E acho que hoje foi assim.
Foi um segundo tempo cujo roteiro a gente já imaginava. O São Paulo pressionando, teve bola na trave, defesa do Cássio, aquela coisa toda, mas o Corinthians ganhou o jogo. É o que interessa. O que interessa é que amanhã, segunda-feira, o torcedor corintiano vai zoar o São Paulino, vai gozar o São Paulino, entendeu? Vai vestir a camisa com muito orgulho, ainda mais com orgulho, porque há muito tempo o Corinthians não ganhava do São Paulo no Morumbi e há muito tempo o Corinthians não ganhava um clássico com tamanha autoridade, Charles. Exatamente, ó, um abraço aí pro Luiz Magnoli, opiniões sempre de qualidade aí do Luizão, mas eu vou discordar um pouquinho dele que o Corinthians jogou bem sim depois que fez o primeiro gol, depois tanto que conseguiu fazer o segundo gol que o time do São Paulo sentiu, né? Exatamente, o time do São Paulo sentiu o primeiro gol, tanto que o Corinthians conseguiu chegar ao segundo gol, mas é isso aí, o importante é a vitória, imediatismo mesmo, o Corinthians se jogou mal, se não jogou, ganhou e fez história porque quebrou um tabu de 11 jogos. Vai, Corinthians! Olha o professor Flávio, também membro do canal. Vou voltar, hein, professor, com o grupo de Zap, hein? Já estamos com quase 2.500 simultâneos. Compartilha aí nos grupos, professor Flávio. Compartilha aí nos grupos, a live nos grupos. Boa noite, amigos. Um baita jogo. Parabéns a todos os envolvidos. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! E daqui a pouco a votação no Bola de Ouro, daqui a pouco a votação no Bola de Prata, no Bola de Bronze, no Bola de Lata. E senta a mão no like aí. Tá baixo de like, hein, gente? A gente está com a audiência alta, mas está baixo de like. Se cada um de vocês deixar o like, nós vamos passar de 2.500 likes, tá? Cada um de vocês deixa o like. Ô, Tom, pede o like aí, Tom. Pede o like, Tom. Se você não pede o like, o pessoal não bota. Alô, Tom. O Tom tá ligado tá ligado na entrevista coletiva do técnico Fernando Lázaro. Passamos de 1.000 likes, mas precisamos de pelo menos 2.000 likes, pelo menos de 2.000 likes. Você acha que o Fernando Lázaro merece qual nota hoje, Thiago? Olha, eu daria uma nota 8 para ele, 8,5, foi muito bem. Acho que as substituições não foram boas, mas também precisa ver, né, o porquê foram feitas. Às vezes os caras já estavam muito cansados e a gente sabe que a substituição no Corinthians ela é feita com o que tem. Você não vai ter ali um cara, de repente, que vai resolver. Então isso é uma coisa que vai ter que ser muito trabalhada. Até o Corinthians ter aquele jeitão que a gente estava acostumado com o Tite, que mesmo quando os reservas entravam, eles desenvolviam a mesma função tática e você não sentia aquela queda quando entrava um reserva no lugar de um titular. Mas o caminho foi legal, acho que vale valorizar, assim, parabéns ao Lázaro. Fez o que o Vitor Pereira não fez, ganhou um clássico e não foi qualquer clássico, foi um clássico aí com gigante. Então a gente tem que exaltar realmente, quebramos um tabu de 5 anos sem ganhar no Morumbi. E vale também falar, muita gente ouviu falar, mas jogou feio. Mas vamos lembrar de uma coisa, gente tá há 3 anos sem título. No momento que a gente começou falando que o Corinthians tinha que jogar bonito, que ganhar só não era suficiente, foi quando a gente entrou nesse buraco. Então eu prefiro ganhar feio de 1-0 e a gente ser campeão novamente, Cereto e Charles. Olha só, deixa eu colocar aqui o comentário do Lucas. Olha só o comentário do Lucas, que também é do nosso podcast, irmão, meu caro Charles. O Corinthians jogou bem, sim. Foi frio e tranquilo como outrora. E fazia tempo que eu não ouvia outrora. Confesso que sentia falta. É um poeta. E confesso que sentia falta desse time gelado em grandes jogos. Isso eu acho que realmente é um ponto positivo. O Corinthians esteve o tempo todo tranquilo no jogo. Né? Pode ter tomado sufoco e tudo mais, mas era um time que sabia o que fazer com a bola, principalmente no primeiro tempo. E a questão das alterações, o Thiago tem razão, porque, por exemplo, o Corinthians não tinha o Fausto Vera de novo, né? Sem o Fausto Vera, não tinha o Maicon, então é difícil você fazer alterações. Você olha para o banco de reservas, fica mais complicado. O Yuri Alberto não tem reserva, mais uma vez o Júnior Moraes não entrou no time, né? Então quando você precisa tirar o Yuri Alberto, você não tem quem colocar no time, você tem que fazer, você percebe que ele tem que quebrar a cabeça para dar um jeito de botar alguém no lugar do Yuri Alberto. Quando o Adson sai, ele botou o Romero para tentar marcar o Wellington, que estava atacando muito pelo lado do Fagner, então o Romero entrou mais para ajudar o Wellington do que qualquer outra coisa. Depois ele bota o Bruno Mendes para ajudar na marcação, porque o São Paulo já tinha feito o primeiro gol e estava pressionando. Quer dizer, as alterações não deram certo, mas eu acho que ele mexeu na medida em que ele conseguiu mexer. Quando entra o Paulinho não joga há 8 meses, gente, né? E talvez não fosse o jogo para entrar o Paulinho, mas ele olha para o banco, ele vê o Paulinho e ele precisou colocar o Paulinho.
Então era o que tinha pro momento. E quando temos 2.500 simultâneos na live, acabou a brincadeira no podcast Mão e no canal do Cereto, meu caro Charles. Olha só, um abraço aí pro Lucas Jesus do podcast Mão também, sempre participa, e é um poeta, né? Agora vamos lá, Cereto, quero dizer que o Corinthians jogou friamente sim. E vamos aos dados. O Corinthians deu 2 chutes no primeiro tempo e fez 2 gols. Então, tamanha a frieza e a assertividade do time. Eu acho que por aí a gente já começa a mensurar. E também o time foi frio justamente por essa média de idade ser alta. Ter jogadores experientes para jogar um clássico. Cássio fez 2 milagres, tá dizendo o Regis Corrêa. O São Cássio tá lá pra isso, né? A gente espera do Cássio isso, que ele faça milagres, né? Aliás, o Cássio tá muito bem nesse início de temporada. Muito bem. Terminou muito bem a temporada e começa a temporada muito bem. O Yuri Alberto muito mal. O Yuri Alberto não foi bem mesmo. Então, quando tira o Yuri Alberto, não tem outro pra botar, mas ele não tava bem, o Yuri Alberto, no jogo, né? O Duqueiroz, como sempre, péssimo. Foi mal o Duqueiroz também, concordo. Romero, Juliano e Paulinho foram péssimos. Romero entrou mal, o Juliano entrou mal e o Paulinho entrou mal também. Precisa de contratações urgentes para ganhar títulos. Bom, também acho que precisa de contratações para ganhar títulos, é algo que a gente tem falado aqui já faz tempo, né, Thiago? Sim, faz tempo, Cereto. Gostei de ver muitas coisas no jogo, mas acho ficou evidente na hora das substituições, aí, com exceção do Paulinho, que ainda vai levar tempo, muito tempo parado, até ele recondicionar, se sentir à vontade, porque também tem aquela insegurança do jogador voltando de lesão, o cara não vai pegar e sair arrebentando na corrida. Então o Corinthians precisa sim, precisa de alguém para ajudar ali no meio, na construção. A gente tem 2 dias aí para fechar, de repente, o negócio do Coutinho. Não tem muita coisa para acontecer e hoje ficou evidente. O Corinthians está melhorando, o Lázaro é um técnico capacitado, ele é inteligente. De repente, se ele conseguir pegar essa cancha aí, trocando o pneu com o carro andando, pode ser que dê certo, mas tem muito time mais forte pela frente que a gente vai enfrentar, então precisa de mais poder de fogo sim, concordo, viu, amigos? Bom, amigos, aqui de Portugal, Fred, aqui de Portugal, acompanho sempre. Rapaz, esse Corinthians hoje me deu orgulho. Chupa, VP! Vê se presta atenção como se ganha um clássico. Ha, ha, ha. Abraço, rapaziada. É isso aí. O Fernando Lázaro mostrou para o português como se ganha um clássico, ô Charles. Exatamente, né? O pessoal tava me mandando aqui, dizendo que VP é a abreviação de Vice Pereira. Então fica aí a data, né? Foi explicado muito bem como se ganha um clássico. E aprende Judas. Emerson Angeli, nosso membro do canal. Alô, Emerson, nosso sócio já há muito tempo aqui do canal. Obrigado, Emerson. Logo, logo vamos voltar com o grupo de WhatsApp, hein? Já pode mandar para mim aí uma mensagem. Já pode mandar para mim uma mensagem no Instagram, no direct do Instagram. Você que é membro do canal. O grupo de WhatsApp é só para membros do canal. Você manda, o Tom vai colocar aí coloca aí o QR Code, Tom, para a galera que quiser se tornar membro do canal. E o Álvaro Miguel tá dizendo o seguinte: Lázaro já mostra que vai ter estrela em clássico. Carille começou assim, não perdia clássico e deu no que deu. O Álvaro e Giza, de Orleans, Santa Catarina, valeu, Ceretão, valeu. Like pro Cereto, galera. Senta a mão no like aí. Estrela é sempre bom, né? O técnico bom também tem que ter sorte, tem que ter estrela, né, Thiago? Sim. Não só a sorte, só a estrela, aí o cara vai ganhando tempo. Então, pro Lázaro, agora que eu falava, foi um divisor de águas. Todo técnico, quando dá certo, ele teve um momento que ele teve uma sorte, que ele fala, poxa, aquele jogo que eu ganhei mudou tudo, me deu tranquilidade para trabalhar. E é isso, Lázaro, agora aproveita, porque tá tudo conspirando para você continuar trabalhando em paz. Se tivesse perdido hoje, ia cair tudo na cabeça dele, ia todo mundo tá pressionando, olha o estagiário, olha o auxiliar, não contratou. Agora que deu certo, ganhou o clássico, fez o que o outro não fez, o Judas, aproveita, treina esse time para dar certo. Então sorte conta sim, viu, Cereto? A gente continua com quase 2.600 simultâneos aqui, tá muito legal a audiência. O Alex Pimentel tá dizendo o seguinte: para mim o Corinthians no segundo tempo não era para ter relaxado tanto, com 2 gols na frente, deixou o São Paulo deitar e rolar no segundo tempo. E se aquela bola na trave do São Paulo tivesse entrado? Pois é, e se a bola do Luciano tivesse entrado no último lance ali também, a casa tinha caído, mas era natural que no segundo tempo o Corinthians tomasse um sufoco. Era esperado isso, né, Charles?
Exatamente, até porque o Corinthians não tem peças de reposição no banco à altura dos jogadores titulares, né, Cereto? Mas eu quero ressaltar também, nossa, como é difícil torcer pro Corinthians, né? No último lance, aquele chute, se tivesse entrado também, mas o Si não ganha jogo. O Corinthians hoje saiu vitorioso e bola pra frente. O Fernando Lázaro agora tem tranquilidade, mais uma semana para trabalhar no time do Corinthians. Elaino Bernardino tá votando no Roger Guedes como o melhor do jogo. 2 jogadas que decidiram o jogo. Elaino Bernardino também do clube de membros do canal. Então eu vou votar no Bola de Ouro. Vamos votar no Bola de Ouro, já que tem essa deixa aqui do Elaino Bernardino. Quem é o Bola de Ouro do jogo? E eu tô colocando na enquete aí, o Bola de Ouro do jogo. É Roger Guedes? É o Renato Augusto? É o Adson? É o Fernando Lázaro? É o Fagner? Quem mais? Quem é? É o Rony. Rony jogou muita bola. Quem é o Bola de Ouro do jogo? O seu voto, Thiago Lima. Hashtag nunca critiquei Adson neles. Pode ir tranquilo. Adson, votam para Adson. Adson muito bem, fez os 2 gols do jogo e como a gente tem falado, tem feito essa função tática importantíssima no time do Corinthians, tem sido a grande novidade do time do Corinthians. Quando defende aberto pela ponta, correndo atrás do lateral, e quando ataca, aparece ali como um terceiro atacante, como um segundo atacante, como um camisa 10 por trás dos atacantes, enfim, se movimenta demais, confundindo a defesa adversária. Meteu 2 gols no São Paulo no Morumbi, só isso. Excelente voto pro Bola de Ouro pro Adson. E você, Charles? Olha, vou concordar com o Thiago Lima aí. 2 gols de Adson. Adson, que tinha sido expulso no último jogo pelo Paulistão do ano passado contra o São Paulo, se redime com 2 gols. 2 chutes e 2 gols do Ad Show. Adson, também concordo com vocês. Então, unanimidade, Bola de Ouro, o Adson arrebentando. E o Fernando Lázaro tem elogiado demais o Adson, hein? Quando a gente escalava, né? Duvido que alguém escalasse o Adson no time titular do Corinthians antes de começar a temporada. Com tantos medalhões, com tantos jogadores experientes, eu duvido que o Adson seria escalado com tantos jogadores assim. E não é que ele não só está sendo escalado, como ele tem sido um dos destaques do time do Corinthians. Então o Adson, de fato, para mim, o Bola de Ouro, e vai ser difícil tirar ele do time, porque não vejo alguém com características para fazer a mesma função que ele. Vocês veem alguém nesse time do Corinthians para fazer a mesma função que ele está fazendo? Talvez quando tiver em forma, talvez quando tiver bem fisicamente, o Paulinho, né? O Paulinho pode fazer essa função se tiver bem fisicamente, voltando para ajudar na marcação, na ponta, e atacando, chegando como um meia atacante. Mas eu não sei se o Paulinho, com 34 anos, depois de 8 meses parado, se ele vai conseguir fazer essa função. Você vê alguém que consiga fazer essa função no lugar do Adson, ou Thiago? Não, acredito que seja o Paulinho mesmo, fica entre esses dois. Quando o Paulinho começar a pegar ritmo, vai evoluir muito, vai ser muito importante para o Corinthians. Muito feliz de ver, inclusive, o Paulinho, a entrevista que ele deu, né, se emocionou, falou que até pensou em parar e agora tá voltando, então desejo melhor para ele, que ele faça a diferença esse ano e seja o Paulinho que a gente espera. O Adson também se dando bem e muito legal, porque se o Adson tiver uma temporada excelente, a gente pode também fazer dinheiro com ele, por que não? Né? O Corinthians precisa vender jogadores aí e acho que é isso, vai ficar entre esses dois, Cereto. Por isso que eu acho que o Corinthians precisa de pelo menos mais um cara aí no meio campo para não ficar escasso na hora que a temporada ficar puxada mais para frente aí. O Elaino Bernardino tá dizendo que, por incrível que pareça, o São Paulo só fez o gol quando o Rony saiu. É verdade, e foi justamente numa posição... Ali o Luciano pega a bola numa área ali que o Rony estaria. O Rony estava ganhando todas as divididas e o Rony estava fazendo a cobertura de todas as jogadas ali. Ele não tinha ninguém ali, né? Já tinha Duqueiroz e Paulinho como os 2 volantes ali, e ninguém fez a cobertura o Gil chegou atrasado, o Balbuena chegou atrasado, e era justamente o primeiro volante que deveria estar ali naquela cobertura na cabeça da área. Então, acho que bem observado pelo Elaino. Se o Rony tivesse em campo, o Corinthians não ia tomar o gol, viu, Charles? Tem essa impressão. Olha, o Rony que entrou muito bem no time do Corinthians, em 2023 está jogando muita bola, né? Dominou o time do São Paulo ali no meio de campo hoje. O Rony tomou conta, e concordo sim, a jogada do gol do Luciano foi entre o Gil e Balbuena ali naquele meio. Tinha que ter uma cobertura também, mas o Rony fez muita falta e que ele continua jogando muita bola, que a gente precisa de um volante nesse momento, que com as qualidades dele, como ele está jogando bem.
E são dois jogadores, lembra bem aqui o Jonathan Borges e suas araras, que eu chamei de papagaio na última live, mas são araras. E tem uma certa diferença. O Watson e o Rony são da base, né? Como diria o ex-português, os miúdos, e com aquele blá 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 dele, mas são jogadores revelados nas categorias de base, a importância de ter jogadores revelados nas categorias de base. E o Bola de Prata, meu caro Thiago Lima? Então vamos dar uma moral pra ele, que tá jogando bem. Hoje é dia da base, então vamos de Rony. Rony, eu voto pro Bola de Prata. Excelente voto. E você, Charles Toledo? Eu vou de Roger Guedes aí. Roger Guedes que jogou muita bola hoje pelas laterais, tá? Ele puxava o contra-ataque do Corinthians e os laterais do São Paulo não viram a cor da bola. E vou dizer mais, Roger Guedes apanhou muito. Foi o jogador que mais sofreu faltas hoje no time do Corinthians. Roger Guedes. Olha só, eu vou desempatar então, porque o Roger Guedes, o voto do Rony é muito bom, do Thiago, mas o Roger Guedes para mim tem sido o principal jogador do Corinthians na temporada até agora. Então, Bola de Prata, Roger Guedes. É um jogador que chama a responsabilidade, é um jogador que não tem medo de cara feia, tá feliz porque tava de bico com o português, não gostava do português. Com o Fernando Lázaro ele tá feliz. É um jogador que tem feito muita... Ele e o Renato Augusto, né, tem feito muita diferença no time do Corinthians. Então, Roger Guedes, eu também acho que é o Bola de Prata. Então, Roger Guedes, eu voto para o Bola de Prata. E já aproveita e já emenda aí, Charles Toledo, na tua opinião, o Bola de Bronze. Bola de bronze, Renato Augusto, pelo passe que ele deu ali em infiltração para o Fagner fazer o cruzamento do primeiro gol. E Renato Augusto segurou a bola também ali, a habilidade, a diferença no Corinthians, como a bola chega chutada para ele de longe, ele vem, mata no peito e toca ela lisa para o próximo jogador do Corinthians. Craque de bola, Renato Augusto. E o detalhe, eu acho que o Renato Augusto tá bem fisicamente, hein? Porque ele tá forte, tá voltando para ajudar na marcação, tá correndo tudo. É claro que ele não vai conseguir fazer todos os jogos, mas eu acho que de fato ele tá jogando muito bem. Voto para Renato Augusto como Bola de Bronze. E você, Thiago? Não tem como discordar do Charles, tem que ser o Renato Augusto. O cara é de outro planeta, né? Ele deu um passe ali, que ele achou o Fagner, que eu vi a cara do Rogério Ceni de olhando assim, meu, esse cara vai destruir o jogo. Ele é incrível, cara, ele vê o que os outros não veem. Então o Renato Augusto é o Bola de Bronze. Renato Augusto, Bola de Bronze, mas tem muita gente, ó, o Gabriel Souza tá votando no Fagner, um bom voto também pro Fagner. O Peterson tá votando no Rony, um bom voto também no Rony, né? Já falamos do Rony, então o Rony merece também votos aqui da galera. Então tem muita gente aqui que jogou bem do lado do Corinthians, o reconhecimento da galera. Então, Bola de Ouro para Adson, que fez os 2 gols, Bola de Prata para Renato Augusto e Bola de Bronze para... Não, Bola de Prata para Roger Guedes, que arrebentou mais uma vez, e Bola de Bronze para Renato Augusto. E o Bola de Lata? Acho difícil botar no Bola de Lata. Quem teria sido o péssimo dos péssimos hoje, Thiago Lima? Olha, acho que o Romero, porque ele não foi bem, na minha opinião. Deu uma vaciladinha, mas mesmo assim não foi tão ruim para falar que era Lata, mas já que tem que ter um, eu vou de Romero. Eu acho que é um bom voto. O Romero não entrou bem mesmo. E você, Charles? Pela capacidade, pelo poder de decisão que esse jogador tem, vai ser meio polêmico, tá? Mas hoje eu vou de Yuri Alberto. Yuri Alberto, a bola não chegou nele também, já tô explicando aqui meu voto, mas ele não teve chances reais de gol, mas também as bolas que ele teve, ele não conseguiu dominar, não conseguiu dar sequência no lance. Então, Yuri Alberto, hoje, me perdoa aí, mas esse é o meu voto. E eu vou dar o terceiro voto e vou pedir pro Tom desempatar, porque o meu voto vai ser pro Duqueiroz. Acho que o Duqueiroz jogou mal também, não foi bem o Duqueiroz. Então temos um voto pro Romero, temos um voto pro Yuri Alberto e temos um voto para o Duqueiroz. Ô Tom, não sei se você viu o jogo. Se você viu, você desempata, senão eu vou pedir aqui a galera. Bola de Bronze, Duqueiroz, o Tom é puxa-saco. Além de tudo, o Tom é puxa-saco. Obrigado, o Tom salvou. O Tom salvou não, mas não era o Bola de Bronze, não é o Bola de Bronze, é o Bola de Lata. Bola de Lata. É o Bola de Lata. O Bola de Bronze foi o Bola de Bronze foi o Renato Augusto. O Renato Augusto. O Bola de Lata, Duqueiroz. Exatamente. Duqueiroz, o Bola de Lata. Então, acho que também tá bem votado, não tá não? Duqueiroz também não jogou bem hoje, não.
Eu tô exagerando, não jogou bem, né? Não fez aquela jogada que ele tá acostumado agora também, brilhar, como ele vem brilhando aí nos últimos jogos, mas hoje não. O Wagner tá dizendo o seguinte, que devido à idade do Paulinho, tem que jogar mais de meia. Essa posição o Corinthians tá carente. Mas se é isso mesmo, acho que hoje ele entrou ali como um segundo volante mais na urgência, porque não tinha outro. Né? Mas quando tiver o Maicon, quando tiver o Fausto Vera, o Duqueiroz vai embora no meio do ano, é bom que se diga. Mas você vai ter o Rony, aí o Paulinho vai jogar mesmo, eu acho que como meia direita, e pode até fazer a função que o Adson está fazendo. Pelo menos, eu acho que ele pode fazer essa função. Agora, a questão é se ele vai estar bem fisicamente, como disse o Thiago. O Paulinho chegou a dar uma entrevista que até emocionou, porque ele achou que ele não fosse voltar a jogar futebol. É uma contusão muito séria, ligamento cruzado do joelho direito, ligamento anterior, né, cruzado do joelho direito, ficou 8 meses fora, e o Corinthians tem um baita fisiologista, né, que é o Bruno Maziotti, e o Corinthians está apostando demais que o Paulinho volte. Aliás, que volte a jogar bem. O Paulinho queimou etapas, porque a previsão de volta do Paulinho era contra o Botafogo, jogo que será disputado no próximo final de semana. Mas, como o Corinthians perdeu jogadores importantes, teve que logo voltar com o Paulinho, que é um jogador por demais experiente. Eu perguntei da nota do Fernando Lázaro para o Thiago, não perguntei para você, Charles. Qual a nota que você dá para o Fernando Lázaro hoje? Hoje, vamos lá, a nota é sempre complicada, mas eu vou dar um 7 ali pro Fernando Lázaro, tá? Porque ele escalou bem o time, ele fez uma leitura do que poderia vir a ser o jogo e concretizou isso no primeiro tempo, com a qualidade dos jogadores do Corinthians, né? E a assertividade nos gols. Mas no segundo tempo foi muito mal. Então, 7 tá de bom tamanho. No segundo tempo ele não deu certo não deram certo as alterações que ele fez, né? Exato. Ele, Lázaro, tentou matar o São Paulo, mas é aquele negócio. Time que está ganhando não se mexe, pelo menos taticamente. Mas o cara é bom sim. O time já sabe o que faz. O Renato. Eu acho que, na verdade, ele perdeu o contra-ataque. O contra-ataque estava desenhado no segundo tempo. E aí, na medida em que sai o Adson, na medida em que sai o Yuri, na medida em que sai o Rony, ele vai perdendo não só o contra-ataque, como ele também perdeu força de marcação no meio de campo. E aí a gente tem que realmente ver a explicação dele, né? O Ricardo está dizendo que o Paulinho tem muita qualidade e com ritmo de jogo pode agregar demais. É jogador que muda patamar do time, o Paulinho, né? Jogador de seleção brasileira, Thiago. Sim, Cereto, confio muito que ele voltando agora a atividade e a forma física, com o tempo, pegando o ritmo de jogo, porque vamos lembrar também que ele, antes dele se machucar, ele já estava meses sem jogar, acho que 8 meses, se não me engano. Então, assim, ele voltando, ele vai acrescentar muito o poder de fogo dele técnico. É um cara completo, faz gol de cabeça, pode infiltrar na área, é um craque, na minha opinião, um jogador de muito talento. Então acredito que pode ser essa peça, de repente, aí, que vai jogar um jogo sim, um jogo não, ou entrar no segundo tempo, vai ser muito útil pra gente, viu, Cereto? O Renato Fernandes está lembrando algo que é verdade, a gente tem que citar, não pode deixar de citar, ninguém falou dele, mas para mim um dos grandes destaques do jogo foi o Cássio, porque fez 2 ótimas defesas antes do primeiro gol do Adson, e imagina sair perdendo majestoso na casa dos rivais. Ele fez uma defesaça no primeiro tempo, e fez defesas importantes, fez 2 defesas importantes no primeiro tempo, né? O Cássio realmente é um goleiro absurdamente acima da média. Não adianta falar do Cássio, é sempre se repetir, né? Porque o Cássio é de fato um goleiro acima da média, o Charles. O Cássio é o maior jogador da história do Corinthians, né? Não tenho nem o que falar, mas no primeiro tempo, o chute do Carelli ali numa bola que ele espalmou dificílima, e na sequência teve um escanteio também, que houve uma cabeçada do jogador de São Paulo, ele espalmou. Então, assim, Cássio é a segurança do Corinthians ali na defesa. Rapaziada, continue deixando o like. Daqui a pouco a entrevista coletiva do técnico Fernando Lázaro. Continue deixando o like e compartilhe a live nos grupos de WhatsApp, porque é muito bacana. Se você compartilhar a live nos grupos de WhatsApp, a rapaziada vem pra cá também. O Elaino tá falando do Fábio Santos e do Fagner, elogiando os 2 laterais do Corinthians. Eu acho que o Fagner foi muito bem hoje, o Fábio Santos não atacou tanto, o Fagner mais uma vez muito bem. E nessa questão tática que a gente alertou do Adson, né? Quando o Adson se movimenta pro meio de campo, o Fagner ele apoia bastante,
também tem sido uma novidade do time comandado pelo Fernando Lázaro, porque com o técnico português, o Fagner praticamente não atacava. O Abraão, que também é membro aqui do clube de membros do canal, melhor em campo para mim foi o Renato, porque sem ele, no jogo, o Corinthians não tem contra-ataque, essa é a verdade. E também não tem um jogador, porque sem o Renato, o time não teve mais a bola no meio de campo, né? O time não conseguiu mais segurar a bola no meio campo, Thiago. O Corinthians não tem outro jogador também com essas características que tem o Renato Augusto. O Corinthians não tem, porque mesmo quando entra o Juliano não consegue fazer a mesma função. O Corinthians não tem um jogador como o Renato. Concordo, Cereto. Então virou uma urgência, muita urgência agora contratar mais um jogador com esse perfil de construção. Principalmente se a gente vendo agora que o Lázaro vai resgatar esse jeito de jogar do Corinthians, onde ele se posta bem defensivamente e liga contra-ataques. Vamos lembrar que na época vitoriosa do Corinthians a gente sempre teve 2 meias à disposição. A gente teve umas horas Danilo, a gente teve Douglas, depois a gente tinha Jadson, então vai ficar faltando e se o Corinthians vai ter que se virar, arrumar mais um jogador desse para esse jogo funcionar. Muito bem, aqui acabou a brincadeira, daqui a pouco a entrevista coletiva do técnico Fernando Lázaro. Cereto, o que você acha? Tá perguntando aqui o Álvaro Miguel. Começamos ganhando o clássico, Cássio voltando a fechar o gol. Isso tá me cheirando a título na temporada. Like pro Cereto, galera. Tá cheirando o título, ô Charles? Muito cedo ainda, mas ganhar um clássico é realmente animador, porque é realmente um outro nível de futebol, né? Então ganhar um clássico te dá tranquilidade, né? Um rival importantíssimo, São Paulo. E olha só, quero também fazer um adendo aí, o pessoal estava comentando sobre o Fagner, tá? Que vem jogando muito bem. Fagner, 2 assistências em 5 jogos. Olha só, hein? Se forem 10 jogos, 4 assistências e assim vai somando. O Fagner tá jogando muita bola em 2023. Voltou, você vê, a gente votou no Bola de Ouro, no Bola de Prata e no Bola de Bronze. O Bola de Ouro foi o Roger Guedes, o Bola de Prata foi o Bola de Ouro foi o Adson, o Bola de Prata foi o Roger Guedes e o Bola de Bronze foi o Renato Augusto. Se tivesse, e a gente deixou de votar no Fagner, deixou de votar no Cássio, deixou de votar no Rony, você vê como o Corinthians teve boas atuações. E o Fagner tem feito boas atuações no time do Corinthians. Também está mais à vontade nesse esquema tático, porque ele está podendo atacar, né? Coisa que com outro técnico ele não conseguia. Pessoal, o time irá se encaixar sim, está dizendo aqui o biólogo Robista. Um meio de campo composto por Renato Augusto, Fausto e Maicon é um excelente meio de campo, desde que todo mundo esteja bem fisicamente, né? No ataque, Renato Augusto, Roger Guedes, Yuri Alberto e Romero, é possível ter esperança sim. O Romero eu já não sei, né? O Romero eu já não sei se a gente tem que ter tanta esperança assim. Mas, de fato, no papel, é um time bem interessante. A questão é o elenco. Quando você tem que fazer as mudanças, é que fica mais complicado, Thiago. Sim, porém teve ponto positivo, tá, Cerezo? Se a gente pensar o Fausto Vera voltando e o Michael voltando, se o Rony continuar jogando bem como ele jogou hoje, já vira um reserva onde você fala, bom, tá tudo bem, não vai ser aquela queda como era no ano passado. Aí tem outras posições que a gente precisa, como a gente falou muito do meio campo, precisa ver a lateral esquerda ainda, se vai conseguir resolver com aquele menino, o Bidu, entendeu? Então tem muita coisa, mas a gente já está se desenhando um esquema tático onde os jogadores estão se adaptando mais. Então acredito que o time possa se encaixar assim, Cereto e Charles. Você vê que é interessante, né? Porque eu tô pensando aqui que o freguês voltou, né? As coisas voltaram ao normal. O freguês voltou. Porque essa história de que o Corinthians não ganhava no Morumbi, o Corinthians ganha no Morumbi, né? Voltou a ganhar no Morumbi. Aliás, o Morumbi é o salão de festas corintiano. O Corinthians cansou de ganhar títulos lá no Morumbi, né? Deveria estar cheio de troféu lá no Morumbi para ser exibido no Corinthians, né? O Corinthians deveria fazer réplicas dos seus troféus para deixar no Morumbi, porque o Corinthians sempre deita e rola no Morumbi. E em Itaquera, na Neoquímica Arena, o São Paulo jamais venceu o Corinthians. O Corinthians jamais perdeu. É freguês de carteirinha, é CPF na nota. Então voltou o que era antes. Aliás, Tom, você pode até já fazer a capa pro meu próximo vídeo. O freguês voltou. Tá? O freguês voltou. Mete uma capa do Watson comemorando aí, o freguês voltou, é o meu próximo vídeo. Você não acha que é bom, Charles? Não é isso? Sensacional, né? Como a história muda, né? Olha só, então o tabu caiu pra cá agora, amigo. Neoquímica Arena, 16 jogos, são 10 vitórias do Corinthians, 6 empates. Então agora, meu amigo, chupa São Paulo.
Vem pra arena. É isso aí, vem pra Arena que nós estamos esperando, vem pra Itaquera que nós estamos esperando. Acho que o Lázaro tirou o Yuri porque ele não estava segurando a bola lá na frente. O Yuri foi muito mal hoje. Acho que o Yuri realmente. Mas aí ninguém conseguiu segurar a bola, né? Quando ele tirou o Yuri, ele tentou trazer o Roger Guedes para centroavante, mas também não deu certo. O Yuri estava pelo menos com um pouco mais de velocidade, estava tentando puxar os contra-ataques, mas não estava conseguindo de fato segurar a bola. Foi um dos piores jogos do Yuri Alberto com a camisa do Corinthians, Thiago. Foi sim apagado em campo, não conseguiu segurar a bola, não fez nenhuma jogada ali que você fala, impressionante, ou assistência. Realmente não foi a noite do Yuri Alberto. Mas que bom que pelo menos foi a noite do Adson, foi a noite do Roger Guedes, foi a noite do Rony. E assim que funciona, é normal. Um jogador tem uma noite ruim, então quando um cara não tá bom, os outros podem ajudar e compensam. Então tem crédito o Yuri Alberto. No próximo ele vai voltar com tudo. O último bom jogo do Duqueiroz, segundo o Márcio Gonçalves, foi contra o Boca na Bombonera. Verdade. Depois nunca mais. Difícil mesmo o Duqueiroz fazer uma sequência de bons jogos. O Duqueiroz que já está vendido para o Zenit, vai no meio do ano. Mas hoje o Corinthians precisa do Duqueiroz, porque é um jogador que fisicamente ele se sobressai. Né? Dificilmente o Duqueiroz fica de fora pela questão das contusões. E o Corinthians não tem Fausto Vera, não tem o Maicon. O Maicon vai demorar um pouco para voltar. Não tem o Cantígio, né, que seria uma das opções, se bem que o Cantígio também não fez a mínima falta, né, mas são as opções que o Corinthians tem para montar o meio de campo ali na posição de volante, Charles. Exatamente, né? E o Duqueiroz também, eu acho que é um dos jogadores fisicamente melhores do Corinthians nesse momento, tá? O que ele corre, o que ele dá combate, no ataque, na defesa, é um jogador importantíssimo nesse momento. Vide aí as ausências de Fausto Vera, do Maicon também, que vai demorar realmente um tempo para fisicamente ser recuperado. Então, por enquanto é isso. O Duqueiroz vem ainda suprindo as necessidades. O Ulisses está dizendo que o Corinthians ainda precisa de um volante grandão e de bom porte físico. Você acha que precisa? O Fausto Vera acho que dá conta do recado. Eu só não sei se o Corinthians vai conseguir segurar o Fausto Vera por muito tempo, porque principalmente no meio da temporada, a Europa, você percebe que os times europeus estão contratando todos os volantes do Brasil, né? Danilo foi contratado, o jogador do Vasco foi contratado, não me lembro o nome agora, que está na seleção sub-20 também. Enfim, está contratando os volantes. É uma posição que sempre o futebol europeu fica de olho, Thiago. Sim, concordo. Acho que o Fausto Vera dá conta do recado. É excelente. Inclusive custou caro, mas vai dar retorno para o Corinthians em campo e também na conta bancária mais para frente. Eu acho que o foco do Corinthians seria trabalhar a permanência do Maicon, que é um cara que a gente sabe que já deu certo no Corinthians, tá passando por essa temporada de lesões, que é uma coisa que acontece, infelizmente, mas quando ele voltar vai ser útil. Aí a gente consegue ter uma boa dupla de volantes, aí tem o Rony que pode entrar ali quando um não puder jogar, um jogo mais tranquilo. Acho que dá para ir com os dois, a gente não precisa, a não ser que tivesse aí um novo Ralf, alguma coisa assim, certeza, 100% de certeza que vai dar certo, mas no contrário não é a prioridade de contratação agora, na minha opinião. Isso é futebol, gente, tá dizendo aqui o Elaine. Normal, o time dentro de casa perdendo, ir pra cima. Eu acho também. Veja a final de ontem, um monte de gols que saiu. Eu acho que é normal também. Fazia parte do roteiro que o São Paulo atacasse do jeito que atacou, perdendo de 2-0 no segundo tempo, Charles. Assim, né? O time jogando em casa, não querendo perder esse tabu. O time do São Paulo que o Rogério Ceni deu uma acertada mesmo esse ano, viu? Foi a primeira derrota do São Paulo no ano, tá? Então olha que importante aí. Enaltece mais ainda a vitória do Corinthians, né? Cereto! Leonardo Coser tá dizendo, vocês acham que o Corinthians achou o esquema tático ideal, 4-4-2 com o Adson fazendo o meio de campo ofensivo? E o Fausto volta a titular no lugar do Du ou do Rony? Você acha, ô Thiago, que Bom, o sistema tático ideal é aquele que dá certo, né? E tá ganhando desse jeito. Então talvez seja o sistema tático que o melhor, que os jogadores se sintam mais confortáveis, né? O Guedes não tem que voltar tanto para marcar, se bem que hoje ele voltou bastante para marcar, né? O Renato Augusto não tem que voltar tanto para marcar. O Fagner fica mais livre para jogar no ataque. O Adson fazendo a movimentação. O Yuri Alberto mais próximo do Roger Guedes. O que você acha, Thiago?
Bom, começando aqui pelo 4-4-2, eu sempre fui um defensor desse esquema tático e sempre achei que daria certo com as características que a gente tem no elenco dos jogadores do Corinthians. Falei isso o ano passado inteiro, e ainda falei também, não vamos ver porque o Judas não vai colocar o 4-4-2 para rolar em campo. Ele sempre falou que não dava, e olha aí, ganhamos um clássico que era coisa que ele não ganhou, jogando no 4-4-2. Então eu acho sim. Agora, com relação aos volantes, o previsível seria que o Duqueiroz jogasse com o Fausto Vera. O Fausto Vera entrasse no lugar do Rony. Mas se continuar como foi hoje, o Duqueiroz jogando mal, pode ser que o Fausto Vera entre no lugar dele e a gente veja um Fausto Vera e Rony nos próximos jogos aí, Cereto e Charles. O Geraldo está dizendo aqui o seguinte, Cereto, não havia opção para o lugar do Duqueiroz no jogo de hoje. De fato, ele corre muito, mas não marca ninguém. Ele cerca, mas não rouba a bola. Mas não tinha opção realmente no elenco, o Duqueiroz tinha que jogar desse jeito. Eu sempre tomo cuidado para falar de esquema tático, porque eu acho assim, o técnico é que tem que falar sobre isso, né? E o técnico, sempre que perguntado, ele fala, joga no 4-4-2, mas joga também no 4-3-3 e tal. O que me parece claro, Charles, vendo os jogos do Corinthians, é que o Corinthians defende de um jeito e ataca do outro. O Renato Augusto, perguntado sobre isso no jogo passado, disse que o Corinthians está jogando com um volante, com 2 meias, mesmo que seja um segundo volante, né? No caso hoje, o Duqueiroz, o Rony era o primeiro volante, o Duqueiroz o segundo volante, o meia pela esquerda, o Renato Augusto, e o Watson fazendo um camisa 10 quando o time está no ataque. É que é o chamado losango aí, quando está atacando. E aí o Roger Guedes tenta se aproximar mais do Yuri Alberto quando o time está atacando, com liberdade para os dois laterais atacarem também, né? O Fagner pela direita e o Fábio Santos pela esquerda. Quando se defende, primeiro tempo se defendeu também no 4-4-2, com 2 linhas de 4, com o Renato mais adiantado ao lado do Yuri Alberto. E no segundo tempo, se defendia só com o Yuri Alberto na frente e com todo mundo atrás. Quer dizer, mudou o jeito de se defender e depois também mudou o jeito de atacar, porque saiu o Adson, entrou o Romero, e aí foi um Deus nos acuda, né? Mudou muito o desenho tático do time. E acho que isso acontece, porque o futebol é dinâmico, né? A gente às vezes quer achar o jeito do time jogar, e eu fico mais ligado nas movimentações do que propriamente no desenho tático do time. Não sei você, o Charles. Olha só, então o Corinthians terminou jogando hoje no 4-1-4-1, né? Com apenas o Roger Guedes como referência lá na frente. Mas eu vejo um ponto positivo, seria tudo que você falou e tem muita razão, na questão agora de ter o repertório tático, né? Então, o técnico Fernando Lázaro tem que fazer uma leitura e, de acordo com isso, mudar o time e treinar o time para questões de adversidade, como a defesa e também o ataque. Mas eu acho muito importante, o Fernando Lázaro já jogou no 4-3-3, já jogou no 4-4-2, que é o losango, e terminou o jogo de hoje no 4-1-4-1. Então, vem demonstrando aí um repertório tático, mas tem que treinar mais. Olha só, estamos com quase 2.000 likes. Muito obrigado, o pessoal respondeu. Eu chamei o pessoal na chincha aqui, o pessoal respondeu. Muito obrigado aqui, continue dando seu like aí. Vamos tentar chegar a 2.500 likes, quem sabe? Estamos com mais de 2.300 pessoas simultâneas no canal. Daqui a pouco a entrevista coletiva do técnico Fernando Lázaro. Tá no Morumbi, demora um pouco mais. O jogo não é em Itaquera, quando é em Itaquera geralmente é mais rápido. O Abraão tá dizendo que o mal do nosso time é que quando tá na vantagem, não pensa mais em atacar, fica recuando, tem que ir para cima. Bom, isso de fato aconteceu com o Corinthians. Você acha que o Corinthians recuou demais no segundo tempo e pelo fato de estar vencendo, Thiago, ou foi algo natural do jogo? Eu acho que pode ter sido um pouco cansaço. Sabe, vamos administrar porque tem jogo pela frente, os jogadores estavam correndo muito. Vamos lembrar que a gente tem uma equipe com alguns jogadores com mais de 30, então eu senti que muito jogador estava com a perna pesada. Então eu pensei, será que eles estão recuando por causa disso? Agora, se foi só para administrar o resultado, precisa tomar cuidado. Ou então, se o Corinthians for voltar a jogar dessa forma, como a gente está vendo, que era a forma antiga, o Corinthians sabia se defender muito bem, vai precisar evoluir um pouquinho mais na defesa. Mas foi legal, valeu a pena. O importante é que a vitória deu certo. Precisa prestar atenção nisso, porque dependendo do time que tiver do outro lado, você pode tomar um empate. A gente quase tomou, vamos lembrar. Tudo bem, o se não aconteceu, mas você não pode se expor tanto, correr um risco. Acho que tem que tentar garantir o resultado, mas foi importante, o tabu está quebrado. O Corinthians se portou bem e no fim a estratégia do Lázaro deu certo. O São Paulo veio para cima, como era previsível, e é melhor corrigir os problemas vencendo os jogos que dá confiança. Essa é uma vitória gigante
pro Fernando Lázaro, né? Dá muita confiança no trabalho dele, o Charles. Concordo aí com o Jonathan Borges aí, valeu pela participação. Olha só, primeiro clássico de Fernando Lázaro como técnico do Corinthians. Olha o tamanho, olha a importância para ele e para o clube isso, né? E para o torcedor. Ganhamos um clássico. Há 11 jogos não ganhávamos no Morumbi. Então, tabu foi quebrado também. Olha só, é importantíssimo. O Fernando Lázaro hoje tem que comemorar muito e vai ter muita tranquilidade para treinar o time ao longo da semana. Poxa, você imagina só, sem dúvida alguma. O Elaine tá sacaneando alguém que deve ser rubro-negro. Você acha feio o Corinthians se defender, José? Se o Flamengo soubesse se defender, não levaria 4 gols do Porto. É isso também, porque defendeu o resultado, mas conseguiu defender o resultado, né, Thiago? Foi com sofrimento, mas ganhou de 2-1. Com certeza, 4-3 ou 1-0, os dois garantem a vitória, então é isso que importa. Eu, pelo menos, Cereto, Charles, não tem problema nenhum. Se o Corinthians quiser jogar defensivamente, se quiser jogar no contra-ataque, vamos pra cima, o importante é ganhar. Eu tô com saudade de ver o Corinthians levantar a taça, entendeu? Na taça não vem escrito ganhou de 1-0, vem escrito campeão. Então eu quero ser campeão e vamos pra cima, Lázaro, chupa VP! Muito bem, daqui a pouco a entrevista coletiva do técnico Fernando Lázaro, você vai acompanhar aqui, a gente vai batendo papo, nesse momento o que importa é a sua opinião, o Tom tá ligadíssimo como sempre, o nosso Tomaso, ligadíssimo, se der 2 tartarugas, uma escapa e a outra ele pega porque ele tá esperto, a outra, é claro que eu tô brincando com o nosso Tom, sempre o nosso bola de ouro, o nosso Tomás. Parabéns, Cereto, pelo programa Vai Corinthians, o Sidney Alves. Aqui, o pessoal de Manaus, boa noite, Manaus, corintiano, camisa do Corinthians, São Paulo, 2-1, reforços 2023, contrato. Já não tô sabendo mais o que você tá falando, tanta coisa que eu já não sei mais. Mas o Felipe Coutinho, eu não sei se vem mais, pelo menos agora acho difícil que venha, hein? Talvez no meio do ano, porque é bom que se diga esse negócio da janela, né? Que é o seguinte, a janela entre clubes da Europa, né? Entre os clubes da Europa. Se, por exemplo, o Aston Villa quiser negociar o Felipe Coutinho para o Barcelona, termina no dia 31 de janeiro. A janela entre eles. Mas a janela para o futebol brasileiro, de lá para cá, termina só em abril. E o Corinthians, ele não tem pressa para fazer as contratações, porque só tem o Campeonato Paulista nesse momento. Em abril que vai começar a Libertadores da América. Não é isso, Charles? Exatamente, a data de limite, né, da janela de fora para dentro termina no dia 4 de abril e retorna aí dia 3 de julho. Então o Corinthians tem muito tempo ainda também para pensar em boas contratações que venham de fora, Cereto. É isso aí, acabou a brincadeira aqui no canal do Cereto e também no podcast Timão. Além do Felipe Coutinho, que seria aí um camisa 10, quem mais o Corinthians deveria trazer? Um jogador para camisa 10. Exatamente um camisa 10, eu penso no jogador de velocidade. Acho que o Corinthians não tem um jogador de velocidade para ponta e o Corinthians não tem também um jogador ali para o lugar do Yuri Alberto. Acho que o Júnior Moraes não vai entrar. Acho que não vai jogar, né? E o que você acha, Thiago? Acho também, Cereto. Seria um jogador de velocidade, seria muito importante. Principalmente a gente vê no Corinthians jogando nessa forma aí de contra-ataque novamente. Então, um cara que vai fazer diferença. Precisa de alguém pra correr, fazer aquela fumaça, botar fogo na defesa adversária. Então, faz falta sim. Então, acho que a prioridade seria, primeiro, um meia construtor. Aí depois a gente pode pensar em ter um cara de velocidade que pode mudar o jogo. E a questão do Yuri Alberto, eu acho que o Corinthians não vai contratar outro centroavante. Vai tentar dar um jeito no Júnior Moraes e se não, vai improvisar mesmo. É isso que vai acabar acontecendo. Cereto, boa noite. O que me preocupa é o próximo jogo. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Contra time pequeno é um sofrimento terrível. Hoje foi baba, porque o adversário joga aberto. Abraço. Vai ser em Itaquera esse próximo jogo aí, né? Imagino eu. Itaquera, próximo domingo, dia 5. Mas não pode ter preocupação em relação, boto com todo respeito, ao Botafogo de Ribeirão Preto, mas não pode jogar em Itaquera. Caiu em Itaquera, já era, né, Charles? Exatamente, agora a preocupação mudou de lado, agora mudou, né, o tema da preocupação, mas fica tranquilo aí, jogando na Arena, o Corinthians tem um elenco maravilhoso e tem um dado histórico dentro da Arena que é importante, né, então o Corinthians vai sair vitorioso, sem dúvida. Quebramos um tabu, foi ótimo, mas precisamos aproveitar melhor as roubadas de bola, temos jogadores mortais, falta o meio de campo suprir melhor o Yuri e o Guedes em contra-ataques, tá dizendo aqui o Geraldo Martins Riera Filho.
É isso, Thiago. Fala, Charles. Sobre o camisa 10 que vocês estavam comentando agora, até o Thiago colocou, eu acho importantíssimo mesmo. Acho que deve ser a maior contratação do Corinthians, tá? Para 2023 é um camisa 10 estilo Renato Augusto. Eu tava dando uma olhada nos jogadores que foram oferecidos ao Corinthians recentemente e quem me chamou muita atenção foi o Daniel Ruiz. É uma boa opção, tá, Cereto? E muito barato. O jogador colombiano que foi comparado na Colômbia como James Rodrigues, com Rames Rodrigues, tá? Meia canhoto, camisa 10 do Milionários. Foi comprado pelo Deportiva Fortaleza, time da segunda divisão, por $350 mil. Chega a R$1.800.000. Bagatela e um bom jogador que foi oferecido. Mas o Corinthians tem limite de estrangeiros, né, no elenco. Então poderia aí fazer uma negociação com o Cantígio e trazer esse jogador, que é muito bom jogador, viu? Dá a impressão... o Corinthians ele negou a informação de que descartou a contratação. Mas a informação é que, de fato, alguns jogadores foram oferecidos ao Corinthians, inclusive o Ruiz, que é o meia esquerda, como disse o Charles, é o camisa 10 lá do Milionários da Colômbia. E é um jogador que eu nunca sei exatamente qual é o critério das contratações do Corinthians, né? Mas o Corinthians precisa, de fato, de um jogador para essa posição. Não que o Renato Augusto não esteja dando conta, mas é que o Renato Augusto não vai conseguir jogar todas. E aí, quando o Renato Augusto não conseguir jogar, como é que você faz? Esse é o problema. O Rony me convenceu hoje que é um pitbull, tá dizendo aqui o do Wish Shark. Vocês acham que ele pode se tornar um novo Ralf? Olha só, rapaz. E aí, Thiago? Boa pergunta. Excelente pergunta. De repente, o que faltava era um treinador para enxergar as qualidades, um esquema tático onde você pode aproveitar as qualidades de cada jogador. Ficou provado isso com o Adson, por que não? Vamos torcer. A gente precisa. Tem uma carência até hoje, depois que o Ralf saiu, a gente nunca mais teve um volante, aquele cara que falasse, bom, quando tá ali é tranquilo. O Ralf nem cartão vermelho tomava, lembra? É sensacional. Que saudade dessa época aí com Ralf, com o Jadson. E eu, inclusive, tava pensando, por que não tentar também fazer o Juliano funcionar como um meia ali mais pro lado de campo, como o Jadson jogou muitas vezes. A gente precisa encontrar um jeito também do Juliano funcionar nesse Corinthians aí, seria Ticharra. Eu acho que o Adson tá fazendo mais ou menos isso que o Jadson fazia, né? Guardadas as devidas proporções, eu acho que o Adson tá fazendo mais ou menos isso, saindo da direita e vindo pro meio. Boa noite, Cereto. Acabei de vir do Morumbi. Olha a coragem do Alex. Assisti o jogo no meio da torcida do São Paulo. Foi jogo de torcida única, mas ele foi lá quietinho, né? Difícil não vibrar com os 2 gols do Adson, mas foi sensacional, imagina. Agora, esse negócio de torcida única eu acho uma palhaçada. Tem que ter 2 torcidas. Eu sou da época em que dividia a torcida, né? Metade, como foi ontem na Supercopa. Divide a torcida, metade, é clássico. No clássico tem que ter isso. Mas a polícia militar não consegue fazer a segurança do jogo. É inacreditável, né, Charles? Exatamente, né? É um atestado de incompetência das autoridades. Não conseguir colocar 2 torcidas no mesmo estádio e organizar isso de uma maneira coerente, de uma maneira segura, né? Porque a maioria ali são torcedores do bem, família, que vão para ver o espetáculo, né? Entre 2 grandes clubes, é um atestado de incompetência. Eu creio que teria que ser revisto isso. Direto de São Sebastião. Opa, São Sebastião é bom, hein? Cereto, estamos preocupados com camisa 10. Porém, quem contratar sem dinheiro? E qual camisa 10? Pois é. Esta é que é a questão, né? Quem contratar? Né? O Álvaro Miguel faz uma pergunta que eu quero passar para vocês, que é interessante. Cereto, se o Cássio tivesse no gol da seleção, aquele jogo da Croácia, não perderíamos nunca. Alisson é bracinho de jacaré. Vai, Corinthians, o freguês voltou. É isso aí. O freguês voltou. O freguês voltou. Que saudade, o freguês, né? Voltou. O CPF na nota. Né? CPF na nota, Charles. O Cássio tinha que ter sido o goleiro da seleção brasileira? Olha só, já houve muitas conversas aqui com os amigos também dizendo o Cássio pegaria o pênalti, o Cássio pegaria os pênaltis. Não, sabe por que o Cássio não pegaria o pênalti? Porque ele não tomaria aquele gol, tá? Então é isso, o Cássio a seleção brasileira nem chegaria a disputar os pênaltis porque Cássio salvaria a seleção brasileira. E a questão também dos estrangeiros, tem que ver, mas na Libertadores eu acho que pode botar mais, né? Dá para trazer o meio estrangeiro e só deixar de fora o Cantígio ou o Rafael Ramos, já que o Bruno Mendes faz as 2 posições. Eu acho que é só no Campeonato Brasileiro que tem limite de estrangeiros. Na Libertadores não tem limite de estrangeiros, não faz sentido ter limite de estrangeiros na Libertadores, né?
porque o Corinthians já tem 6 estrangeiros no seu elenco. O Lázaro aprendeu a lição de hoje de não desmontar o ataque achando que estava ganho. Tá perguntando aqui o Duish Shark, mandando um superchat pra gente. Obrigado, Duish, pelo carinho da audiência. Abraço, e a live de vocês está ótima. Obrigado. Comendo pizza e assistindo. Opa, hoje o quê? Meia mozzarella. Qual é o sabor da pizza? Manda pra gente aí, Duish. Qual é o sabor? Meia portuguesa, meia mozzarella. Qual é a tua preferida aí? E se o Duish tem razão, Charles? Ah, sensacional, tem super razão. Eu acho que ele vai explicar agora na entrevista coletiva o porquê que ele recuou tanto o time, né? Então fica a lição de hoje, a lição de casa do Lázaro. A gente não pode sofrer o que sofreu no segundo tempo, que foi jogo de um time só. Você acha que é isso? O Lázaro desmontou o ataque e acabou se complicando, Thiago? Eu acho sim. Acho que o pessoal pensou, tá tranquilo, 2-0, vamos dar aquela segurada marota, o Cássio devagar ali para cobrar o tiro de meta. O Fagner parecia que tava na velocidade tartaruga para cobrar o lateral, né? Fazendo aquela catimbinha marota, né? Quando a gente tá no estádio dá uma raiva quando o cara do outro time faz isso, que a gente vê bem quando como é a lentidão na televisão, parece mais rápido. Então acho que foi um vacilo, porque do outro lado tinha um time jogando em casa que foi pra cima e por um mínimo detalhe a gente não tomou um empate. Então fica a lição, porque clássico é muito importante e clássico tem que ganhar. O Geraldo Martins está dizendo que o problema não é a PM, é a impunidade do baderneiro violento que atrapalha a questão das duas torcidas. Mas aí você tem que fazer a punição, né? Quem atrapalhar, você tira do jogo e aquela coisa toda. Exatamente, porque não a é maioria, isso, Sereta, a maioria são cidadãos de bem. Sim. Vão lá para assistir o espetáculo com a família, que é muito bonito. Você vê as crianças no estádio, é fabuloso isso. Resgatar isso, né? Você entender que a outra pessoa que está do lado ali, que torce para outro clube, não é teu inimigo. E fazer parte do espetáculo junto com eles. Acho que isso é muito importante. O Doni Menossi de Lima está dizendo que em 79 ele assistiu a decisão do segundo turno entre Corinthians e Santos, mais de 100 mil pessoas no Morumbi entre duas torcidas. Eu cansei de trabalhar em jogos com duas torcidas, com as torcidas dividindo o estádio. Já de um tempo que isso é lei no estado de São Paulo, que clássicos só tem torcida única, mas, gente, justamente as autoridades públicas elas precisam arrumar um jeito de fazer a segurança do jogo, né? E aí não pode liberar só 10% para o torcedor adversário, tem que liberar 50-50, tem que ser metade, clássico tem que ser metade, porque aí não vai só a torcida organizada, ou não vai só quem quer fazer baderna, vai também torcedor do cidadão de bem, como diz o Charles aí, e não tem só baderneiro na torcida organizada também, é bom que se diga, tem muita gente boa na torcida organizada, você tem que saber separar quem quer fazer baderna de quem não quer fazer baderna, tem que ter punição mesmo, como está dizendo aqui o Abraão, ó, porque queremos assistir com os nossos filhos, e não podemos muita tiração dos vândalos, aí você tem que ir no jogo no Morumbi, e ficar quietinho, como fez aí o colega que participou conosco, e não pode comemorar. Chega a ser ridículo isso, né? Essa situação de você não poder comemorar só porque você está no estádio do adversário. Olha o Diego Miguel participando aqui. Boa noite, Cereto. O Adson está segurando a vaga dele no time titular. Jogou bem hoje. A cada jogo estou gostando do trabalho do Lázaro. Concorda com o Diego, Thiago? Concordo, sim, é uma grata surpresa, muito legal ver o menino da base indo bem, tá fazendo diferença, tanto que o Juliano aí tá no banco, e é legal que o Juliano é um cara de grupo, então eu acho que vai continuar sendo titular, e me surpreendeu, porque pra mim o Adson tava numa lista de dispensa, a gente falou tanto, esse é um dos que tem que ir embora, mas valeu a pena e vamos pra cima, o importante é que continue dando certo. O Adson que fez ali na comemoração do primeiro gol, ele fechou os olhos, fez um sinal de silêncio, né? Quieto, ninguém entendeu nada. Na saída, no intervalo, ele respondeu isso, ele explicou por que ele comemorou daquela forma. E por que ele comemorou? Ele falou que ele sempre trabalhou muito e calado. Então ele quis dizer que isso aqui, de olho fechado, calado, que ele sempre trabalhou muito e calado e emocionado ali na saída de campo, né? E não poderia ser de outra forma, porque fez 2 golaços aí. E ele merece muito hoje ser parabenizado. Ou seja, foi uma resposta aos críticos. Ele respondeu a você, Charles Toledo. Eu acho que ali foi uma resposta. Essa aqui é pro Charles Toledo. É isso, Charlão? Não, mas a gente faz uma análise aqui também do jogo, leitura jogo a jogo, né? Quando joga bem, a gente tem que elogiar mesmo, porque é fabuloso. Agora tem que criticar o jogador quando ele vai mal, porque acho importante passar isso para a torcida do Corinthians, sem ficar em cima do muro. Jogou bem, a gente fala bem, e jogou mal, a gente fala mal.
E o crescimento dele está totalmente relacionado, eu não consigo separar uma coisa da outra, da mudança tática que o Fernando Lázaro fez na posição dele. Porque quando ele jogava aberto, só tendo que marcar lateral, ele não aparecia no jogo, né? Isso. Agora ele está tendo uma posição uma função muito importante. Ele marcou os 2 gols praticamente no mesmo lugar, né? Chegando ali como atacante dentro da área, como gostam de dizer os novos comentaristas, pisando a área. Pisou a área, pisou a pequena área, pisou na bola e fez o gol, o Thiago. Sim. E vale uma coisa também que o Luquinha comentou, falando que tava com saudade de ver o Corinthians frio em campo. E eu acho que pode ser aí uma característica do Lázaro conseguindo trabalhar bem mentalmente os jogadores para estar assim, preparados e concentrados em campo. Eu senti o Corinthians do Judas muito mais pilhado, às vezes até correndo de forma errada em campo, apesar de ter tido resultados em vários jogos, mas eu achei o Corinthians um Corinthians mais frio, mais concentrado, que era uma característica do Tite. Então vale também frisar isso aí, concordo contigo, Luquinha. Fazia tempo e gostei, matou a saudade de ver um Corinthians frio em campo e o Watson jogando bem e os jogadores ali triangulando. Muito legal hoje, viu, Cereto Charles? Boa noite, Cereto e meninos. Vai, Corinthians, Pindobaçu na Bahia. Opa, Miguel Arcanjo, grande Miguel Arcanjo da Silva Barros. Obrigado pelo carinho da sua audiência. O Vilmar tá dizendo o seguinte, o Vilmar de Oliveira, essa da torcida única em clássico é piada. Se a segurança pública não tem condições de colocar ordem entre 2 torcidas organizadas, imagina um problema maior. Mas é uma piada mesmo, não acho que seja correta a questão da torcida única. Já é de um bom tempo, a Polícia Militar e o Ministério Público lavam as mãos em relação à questão da segurança, e aí os caras, em vez de brigarem no estádio, brigam no metrô, brigam a 200 quilômetros do estádio, marcam briga pela internet. Você não acaba com a briga porque os torcedores não estão no estádio. Enfim, mas aí... e tem gente perguntando ainda do Felipe Coutinho, gente. Não sei do Felipe Coutinho, tô achando que ele não vem mais. Pelo menos agora eu acho que ele não vem, né? Tem 2 dias aí para terminar a janela lá, mas tem até o mês de abril para terminar a janela aqui. Então, e também tem a segunda janela que é no mês de julho, né? O Corinthians pode contratar também no meio do ano. Cereto, o esquema que o Lázaro fez em colocar o Guedes na ponta e o Renato perto do Yuri foi muito inteligente. O Guedes ajudou muito na recomposição. No primeiro tempo praticamente era isso quando o Corinthians marcava. E aí, Charles? Exatamente, o Roger Guedes hoje teve uma função sensacional também pela ponta ali, recebendo essa bola, segurando, fazendo as jogadas de linha de fundo e também ressaltando aí o Watson, né? O Watson sem a bola estava no meio de campo, estava na lateral, marcando nas pontas, aliás, né? E quando o Corinthians atacava, Watson era o elemento surpresa no meio da zaga do time de São Paulo e pegou por 2 vezes o time do São Paulo de surpresa ali. Foi sensacional hoje a tática no primeiro tempo. Fernando Lázaro escalou muito bem o time taticamente no primeiro tempo. No segundo tempo, muitas coisas a resolver ainda. Cereto, boa noite. Hoje todos deram like na live. Isso aí, vai Corinthians, é isso aí, William Santana. Boa. Já estamos com mais de 2.200 likes, se eu não me engano. O negócio tá legal, estamos quase chegando a 2.500 likes. O professor Flávio está perguntando do Di Maria, se seria um bom reforço. Seria um bom reforço, mas você imagina o salário do Di Maria, né? Aí seria um bom reforço, meninos? Para todos os times, não só para o Corinthians, né? Seria um bom reforço, mas teria que jogar pelo amor aqui, né? Porque por grana, o Corinthians não tem condições nesse momento aí de fazer uma loucura financeira, né? Mas um grande jogador, sem dúvida. Hoje o time correu demais, bem diferente do marasmo que vimos contra o Bragantino e a Inter de Limeira. Tá dizendo aqui o Márcio Gonçalves. Até o Roger Guedes voltou para marcar. Chupa VP! É isso, Thiago? Só para não perder o costume, né? Chupa VP! Adson merece moleque da base, às vezes jogava mal, mas sempre joga com raça. Moleque merece. Ele é bom jogador, não é caneludo. Live top, Cereto, Álvaro Miguel. Todo mundo ligado na live ainda com mais de 2.000 simultâneos, Charles. Exatamente. Aí um abraço a todos que estão conectados conosco aqui no canal do Cereto e no podcast Irmão. Sensacional também. Convido a todos também lá conhecer o canal, que os meninos, né, que nem diz aí na tarja, fazem um excelente trabalho por lá também, viu?
Fazem um excelente trabalho, exatamente. Um podcast mão e canal do Cereto, os dois canais simultâneos. Deixe o seu like, compartilhe a live. Estamos por aqui. Muita gente perguntando da coletiva do Fernando Lázaro. Acho que o Fernando Lázaro não vai falar mais. Ô Tom, você tem alguma resposta pra gente aí? Mas eu acho que pelo visto o Fernando Lázaro não vai falar. Se falou, pelo menos a entrevista coletiva não foi divulgada. Não se iludam com o clássico. Ele deve ter falado, mas a entrevista, se não falou ao vivo, né, a entrevista coletiva ainda não foi divulgada pela Corinthians TV. Não se iludam com o clássico. A definição sobre como será a temporada somente será possível de analisar e ver quando começar as decisões. Mas aí, gente, o Nicolas, com todo respeito, eu entendo o que você está falando, mas se perde o clássico, qual seria a análise? O clássico é o grande parâmetro de análise nesse momento. É o termômetro. É o termômetro, é o grande termômetro de análise nesse momento. Porque quando você pega time pequeno, no Campeonato Paulista, você ganha do time pequeno, não dá para se iludir. Ganhou dos times pequenos. Se não ganha dos times pequenos, é uma cornetagem absurda. E aí se joga o clássico e não ganha o clássico, vira uma crise absurda. Então ganhou o clássico no Morumbi. Pô, ganhou do São Paulo no Morumbi. Você imagina pro São Paulo se tá bom o negócio. Exatamente, olha só. Estreia do Fernando Lázaro num clássico como técnico do Corinthians. Ganhou. Quebramos um tabu de 11 jogos. Quebramos o tabu. 2-0 no primeiro tempo. O time foi cirúrgico no primeiro tempo. Então, assim, só tem que comemorar. Reclamaram muito, ganhamos de 3-0 do Água Santa. Era o Água Santa, tudo bem. Agora ganhamos do São Paulo, que está um bom time em formação. E muito respeito, viu? Porque hoje foi uma vitória gigante do time do Corinthians. Vitória gigante do Corinthians e o freguês voltou. E o freguês voltou, e o freguês voltou. Quer dizer que o próximo jogo é contra o Botafogo de Ribeirão Preto, então quer dizer que o Corinthians vai ter uma semana de trabalho, né? Desde o início do Campeonato Paulista, o Corinthians jogava dia sim, dia não, quase, né? Quarta e domingo, e agora vai ter uma semana para descansar, o que é muito bom, porque de repente para o próximo jogo já volta o Fausto Vera, e o Corinthians tem com o Fausto Vera uma outra cara no meio de campo. Se bem que o Rony foi muito bem hoje. O Corinthians foi muito bem no primeiro tempo, tá dizendo aqui o Macedo, do blog do Macedo, que é meu parceiro, mas no segundo tempo, com as saídas do Rony e do Watson, perdemos a intensidade na marcação e a rapidez com a qualidade na saída de bola. Acho que essa análise precisa do jogo, não é isso, Thiago? Sim, com certeza. Quem diria que a gente um dia chegar e falar, depois da saída de Rony, o nível técnico do Corinthians caiu, acabou o jogo, hein? Maravilha, Rony está aí sendo o novo ídolo do Corinthians, então concordo completamente aí, Cereto. E complemento o Thiago aí, Cereto. Com a saída do Rony, o time tomou o gol. Com a saída do Rony, o time não tomou gol. Exatamente, tomou gol. Se o Rony tá em campo, o time não toma gol. Não tinha tomado, perfeito. O Eduardo Carvalho, o Corinthians precisa contratar jogadores que jogam pelo lado esquerdo para poder no segundo tempo mexer melhor no time. Você vê que ele ia colocar o Matheus Bidu no lado esquerdo. Depois ele botou o Bruno Mendes e ajeitou o time de um outro jeito. Mas de fato, quando não joga o Fábio Santos, né? O Fábio Santos jogou, mas o Fábio Santos ele cansa no segundo tempo, né? O Fábio Santos é um dos calcanhares de Aquiles do time do Corinthians. O Luiz Roberto, o traidor, não ganhou do São Paulo e nem do Semo. Não ganhava clássico, né? O português. O português não ganhava clássico, tomou pancada no clássico. Em 3 jogos contra o Palmeiras, perdeu os 3. E acho que o São Paulo perdeu. Não, só não perdeu em Itaquera. Itaquera empatou o jogo, né? Mas também não ganhou. Não ganhou clássico. Acho que ganhou do Santos só. Ganhou do Santos. Ganhou do Santos no jogo. Né? Não é isso? Então o Lázaro já começa mostrando como é que faz, entendeu? Para ganhar clássico é assim. O Rony Cross, tá dizendo aqui, o Vanderlei Rocha. Alguém chamou de Rony Esta. E aí a Ana Paula tá dizendo que deveria colocar o garoto Wesley para puxar os contra-ataques. Quando ele colocou o Mendes, ele chamou o São Paulo para cima. Mas quando colocou o Mendes, já tava 2-1 pro São Paulo. E eu achei que tinha que colocar o Bruno Mendes mesmo ali, para ajudar na defesa. Talvez não tenha entrado o garoto, porque talvez era um jogo muito pesado para entrar o garoto, né, Charles? Exatamente, tinha que fechar a casinha mesmo ali, tava tudo bagunçado e deu uma ajeitada quando o Bruno Mendes entrou um pouco mais ali, né? E muitas bolas alçadas na área, então um zagueiro com a qualidade que ele tem, foi precisa assim essa substituição. Deixa para uma próxima, Wesley.
Deixa para uma próxima, exatamente. Essa vitória foi grandiosa. Ganhamos fora e ainda quebramos o tabu. Vamos falar do momento. Há quanto tempo estávamos esperando um jogo como foi no primeiro tempo? Chupa VP, não precisamos de você. Essa é boa também, hein, Thiago? Gostei, vamos aumentar essa frase. Então agora, chupa VP, não precisamos de você. Um abraço aí, Fluminense vai te pegar já já, viu, pai? Fica tranquilo. Vai virar hit aqui na arena. E vai ter que jogar na arena, né? Em algum momento vai ter que vir pra arena também, se é que vem pra arena ou não. Fernando Lázaro é o novo Fábio Carilli, tá perguntando o Alan Assis Maciel. Não sei se no jeito de jogar, mas acho que ele tá falando a questão do interino que pode se transformar num técnico vitorioso no Corinthians, Charles. Acho que ele tá se referindo aí pela trajetória, né? Que são parecidas, que é a oportunidade dada para um técnico aí que vem de dentro do Corinthians. Então, acho importante. O Fernando Lázaro está trilhando esses caminhos, sim. Sereto, você colocaria o Renato domingo para jogar ou pouparia ele? Eu acho que o Renato é um cara que tem que ter muito cuidado com ele mesmo. Talvez um jogo contra o Botafogo é um jogo para... se bem que vai ter uma semana para treinar, mas eu acho que o Renato tem que segurar para os jogos mais importantes. E você, Thiago? Eu botava o Juliano, deixava o Renato tranquilo e guardava ele pro próximo. A não ser, deixa ele ali, se acontecer alguma adversidade, vai precisar do Renato, mas acho que dá pra ganhar sem o Renato no próximo jogo, tranquilo, seria de Charles. Porque ele vai ter que administrar essa questão aí, né, Charles? Eu acho que um jogo contra o Botafogo em casa é um jogo importante pro Corinthians ganhar, o Corinthians tem que ganhar bem em casa, mas, poxa, deixa o Renato no banco, né? E dependendo do jogo, você coloca, dependendo do andar da carruagem, você coloca o Renato, mas acho que é um jogo importante até para você testar uma alternativa do time sem o Renato. Descansa Renato, hashtag, fica aí, viu? Acho que é um jogo também mais tranquilo aqui na Arena Corinthians, né? Uma semana para trabalhar, deixa ele no banco, se for o caso, entra no finzinho do jogo ali para tentar resolver, mas eu acho que o Corinthians não vai ter nenhum tipo de problema contra o Botafogo. O Corinthians que é líder do grupo C e 10 pontos, né? Então aí tá encaminhada a classificação. A Lenita Espíndola, que está sempre conosco também, está dizendo que o Bruno Mendes é um baita jogador e o Corinthians tem que correr atrás da renovação de contrato do Bruno Mendes, hein? Porque o Internacional está querendo o jogador e o contrato do Bruno Mendes termina no final do ano. Eu também acho que ele é um excelente jogador. O que vocês acharam da dupla de zaga do Corinthians hoje? Do Gil e do Balbuena? Começando com você, Thiago. Me surpreendeu, achei que não ia ser boa, porque eu sempre fui contra os dois juntos, Gil e Balbuena. Sempre preferia o Bruno, porque acho que dá um pouco mais de velocidade. Mas no primeiro tempo me agradou ser de Charles. Os dois zagueiros, muita gente fala é uma zaga lenta, Charles. Mas eu acho que sempre foi. Né? Não é característica, a velocidade não é uma característica do Gil, não é uma característica do Balbuena. E sim o bom posicionamento. Né? O Gil é um cara que dificilmente perde bola pelo alto, o Balbuena também é muito bom nessa bola pelo alto. A questão é quando os dois ficam desprotegidos. Quando não tem um volante ali na marcação, aí eles ficam no mano. Foi exatamente quando ficou sem o Rony. E aí demorou para os jogadores chegarem ali na bola cruzada, na área, e demorou para chegar no Luciano. Acho que foi uma falha e também da zaga, né? Também da zaga. Mas, de qualquer maneira, tem gente falando que o Balbuena tá muito lento, que o Gil tá muito lento. Todo mundo falando da lentidão dos dois jogadores. Mas eu acho que esses jogadores sempre foram lentos. Agora, muita gente pede também a entrada do Bruno Mendes no lugar de um deles. O Sereto ainda acho que tem que jogar o Gil e o Bruno Mendes, porque o Mendes consegue jogar para frente, ajudar a armar na saída de bola. Tem mais fôlego, também a zaga. Mas são jogadores super experientes, acho difícil que que o Lázaro coloque um deles no banco, viu, Charles? São jogadores super experientes, com muita qualidade, mas eu ainda concordo que o Balbuena não retomou o ritmo de jogo que ele tinha. O Gil foi muito bem hoje, não perdeu as bolas. Tava elogiando o Gil aqui também, assistindo o jogo, porque foi preciso em todos os lances, estava presente ali, a não ser no gol, né, que estava atrasado, mas a bola foi entre os dois zagueiros. Então o Balbuena eu acho que ainda precisa melhorar, mas é uma dupla de zaga sensacional. E essa questão também, ela tem que fazer a cobertura não só dos volantes, mas os laterais também tem que apoiar ali, né, na cobertura da zaga. Então acho que o Balbuena tem que retomar o ritmo de jogo e ele é um grande jogador.
Ainda estamos com mais de 2.100 simultâneos. Muito obrigado pelo carinho da audiência, gente, no podcast Mão e no canal do Cereto. Estamos com quase 1h30 aqui de live, falando bastante dessa vitória do Corinthians. O torcedor corintiano estava carente de vitórias em clássicos, que é o jogo grande, que é o que faz a rivalidade ficar mais acesa, que é o que o torcedor gosta mesmo, é de ver um clássico, né? Estamos nesse momento, segundo o nosso professor Flávio, com 2.500 likes. Olha só que marca bacana. Muito obrigado, galera. 2.500 likes, uma marca excelente. A galera participando, interagindo, sentando a mão no like e nos dando uma audiência muito bacana para esse início de temporada, né, onde os estaduais demoram ainda para engrenar, para pegar no breu, mas o torcedor do Corinthians precisava dessa vitória até para ganhar mais confiança no time do Corinthians. Foi uma vitória importante para todo mundo, para o Fernando Lázaro, para o torcedor do Corinthians, para todo mundo, né, Thiago? Sim, uma vitória importante para o Corinthians construir o seu time nessa temporada, vendo que a gente tá começando um novo esquema tático, o treinador para ter a confiança, tá de parabéns o Fernando Lázaro, é isso aí. Eu falava que isso poderia ser tanto que colocaria uma pressão desnecessária até acabar com a carreira do menino, ou dar essa moral, que é o que aconteceu, que foi o melhor que poderia acontecer para ele agora ir para cima, se fortalecer, ganhar os próximos jogos, e lembrando que daqui 3 semanas, quase 4, depois tem o derby, né? Então agora é hora de usar esses jogos, preparar o time, montar um esquema, quando não tem o Renato Augusto, como é que faz, e se fortalecer, quem sabe aí ganhar o derby, aí ele se consagra de vez. Qual é a data do derby, hein? Alguém já sabe qual é a data do derby aí? Dia 16, quinta-feira, às 21h30, na Arena Corinthians. 16 de fevereiro, antes do carnaval. Antes do carnaval. Tem que ganhar para passar um carnaval depois tranquilo, hein? Vai ser em Itaquera? Vai ser, na Neoquímica Arena. Tem que ganhar esse jogo, hein? Engraçado, né, Cereto? Contra o São Paulo é jogo grande para colocar o Wesley, e contra o Água Santa ganhando de 3-0. Contra o Guarani ganhando de 2-1, tem que botar os meninos nesses jogos pequenos. Concordo. Tem que botar a molecada nos jogos pequenos. João Pérez Franco tá dizendo aqui. Concordo. Galera pedindo reforços. Corinthians precisa contratar um meia armador, um ponta direita, um atacante e um zagueiro bom. Muita gente dizendo que precisa de reforços. Para encerrar com vocês, eu quero fazer a seguinte pergunta. Eu vi muita gente falando ontem que depois da vitória do Palmeiras sobre o Flamengo pelo placar de 4-3, foi um jogaço. Chupa VP, né? Chupa VP. De que o Corinthians estaria muito longe desses dois times. Eu não acho que o time do Corinthians, o time, esteja muito longe dessas duas equipes. O que a gente pode discutir é o elenco, né? É o elenco. Mas o time do Corinthians encarou o Flamengo de igual para igual, quase venceu o Flamengo na Copa do Brasil ano passado, né? Por um detalhe, não foi campeão da Copa do Brasil. O que é que vocês acham? Que esse time do Corinthians está no caminho certo, Charles Toledo? Sim, e o time está no caminho certo, e não vejo a distância tão grande entre Flamengo e Palmeiras, tá? O Corinthians também ali tem que ter peças de reposição, que ainda provou que não tem no banco, né? Quando precisa, não tem jogadores que vão substituir os titulares à altura nesse momento. Aí a questão física, acho que são 2 pontos aí, mas o Corinthians não está tão atrás de Palmeiras e Flamengo, e a gente vai chegar junto nessa temporada. Muita gente perguntando do Arthur. O Arthur não vem, gente. O Arthur, atacante do Bragantino, não vem do Red Bull Bragantino. E você a respeito desse tema, o meu caro Thiago? Eu acho também que temos condição, sim, de brigar. Concordo com o Charles, não estamos atrás, assim, de uma forma absurda. Se der uma reforçada, conseguir trazer um camisa 10, mais um, vai melhorar o time. E nesse perfil que o Lázaro tá fazendo, adaptando um esquema tático à característica dos jogadores, o Corinthians tende a crescer. Se o time encaixar, vamos lembrar uma coisa, é a camisa do Corinthians. Nós ganhamos muito título sem ter o melhor elenco no papel. Por que não agora nessa temporada? Vamos confiar e torcer para dar certo. Eu acredito sim, Cereto. Acho que depende muito do condicionamento físico dos jogadores. Se o time estiver bem fisicamente, com os jogadores todos bem fisicamente, você tem um time que tem Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos. É uma defesa de respeito. Você tem o Fausto Vera, você tem o Maicon, você tem o Renato Augusto, um meio de campo de respeito. Você tem o Paulinho, né? Olha só. Você tem o Yuri Alberto, você tem o Roger Guedes, você tem ainda o Juliano. Acho que é um time de respeito. Ainda o Watson, que pode entrar.
Acho que tem sim que contratar 2 ou 3 jogadores aí para dar opção ao elenco. Mas quem sabe a molecada também não pode surpreender. A molecada do Sub-20, o Giovani tá jogando muito bem no Sub-20, o Biro tá jogando muito bem no Sub-20, né? O Wesley, quem sabe, não pode ser lançado de fato, quem sabe os garotos não possam surpreender. Acho que o Corinthians tá no caminho certo. E essa vitória, ela dá muita moral, muito moral pro time e muita tranquilidade fortalece demais o trabalho do técnico, o Fernando Lázaro. Uma última mensagem aqui, deixa eu ver aqui, o Danilo Ribeiro. Sou de Ribeirão Preto, pode colocar os fraldinhas contra o Botafogo? Eles não podem ver um alvinegro que eles tremem. Torcedor do Comercial, Danilo Ribeiro, hein? Vai Corinthians, vai Leão do Norte. O Leão do Norte é o Comercial de Ribeirão Preto. A rivalidade lá é grande entre Comercial e Botafogo de Ribeirão Preto. Charles Toledo, grande abraço a você, Charles, boa noite. Acabou a brincadeira, vamos dormir tranquilo hoje, Charlão. Exatamente, né? Um abraço aí pro Thiago Lima do Podcast Irmão, um abraço Cereto, a todos que participaram conosco no chat aí, que audiência absurda hoje. Muito obrigado a todos. E olha, me comportei muito bem aqui na live toda, mas agora eu vou ter que mandar o meu chupa VP, chupa Judas. É isso aí, Bazarov Tupi, e o freguês voltou. O Corinthians só não ganhou com facilidade hoje porque o Yuri Alberto estava fora de sintonia. Ele errou muito. Faltou mais do Yuri Alberto, sim, Bazarov Tupi, você tem toda a razão. Hoje ele estava fora de sintonia, mas ele também merece. Acho também que o Yuri Alberto jogou quase todas as partidas, né? Não jogou a primeira e ficou de fora, depois jogou quase todas, então tá na hora dele dar uma descansada também. E aí, Thiago Lima, boa noite. Boa noite, mais uma vez, obrigado, amigos. Pessoal do Podcast Irmão, já sabe, like, aquele tradicional de sempre. Se inscrevam, vamos ter uma boa noite, feliz, tomar um vinho, tomar uma cerveja, o que vocês quiserem. E pra não esquecer, chupa VP, o Corinthians não precisa de você. Abraço, hein? Estamos chegando. É isso aí, rapaziada. E o freguês voltou, o freguês voltou. É isso aí, rapaziada. Que final de semana pro torcedor do Corinthians, hein? Espetacular o final de semana pro torcedor do Corinthians. E 2.600 likes, hein? Muito bom. Obrigado, professor Flávio. Obrigado aí merece aplauso. ao pessoal pelo carinho da audiência. Muito obrigado. A audiência realmente foi fabulosa. Muito obrigado aos amigos que nos acompanharam no canal do Cereto e no Podcast Mão. Faça a sua inscrição no canal do Cereto. É muito importante. Você que não fez ainda a inscrição, faça a inscrição no canal do Cereto. É de graça. Você não paga nada. Seja membro do canal. Em breve eu vou abrir um novo clube de membros do canal, um novo grupo de WhatsApp do canal. Me manda lá um DM, né? Manda lá no Instagram, no direct, no DM, mensagem. Aí, ó, QR Code para você participar do clube de membros do canal. Vou abrir o grupo de WhatsApp, mas só para quem é membro do canal do Cereto. E faça sua inscrição também no Podcast Mão, no canal do Podcast Mão. Faça sua inscrição, deixa o like, espalhe para os amigos, porque somos canais parceiros e juntos somos mais fortes. Que você tenha um excelente fim de semana. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue nos canais. Tchau.